Alô, pessoal! Hoje é o 4º episódio do nosso podcast Talks Frank. E hoje nós estamos com mais um convidado. Ele que é... Fala aí um pouquinho dele. Só que não fala o nome, não. Fala um pouquinho dele aí, André. Nosso convidado de hoje... Não fala o nome. Não pode falar? Fala o nome. Nosso convidado de hoje é um vereador. Está atuando em Tangará da Serra. Podia falar vereador? Podia, né? Podia falar. É um grande amigo. Eu conheço esse convidado de hoje já tem aproximadamente uns 5 ou 6 anos. Você votou nele, Fábio? Votei nele, com certeza. Não dá para mentir na frente do cara, né? Depois eu vou contar aqui um breve testemunho, talvez o Eduardo não sabe. Não pode falar o nome. Não pode falar? Desculpa. Antes de começar aqui, desculpa interromper, André. Antes de começar, eu queria falar da Atos Projetos. Atos Projetos é especialista em projetos de arquitetura e de engenharia. Na Atos você pode fazer seu projeto residencial, comercial, industrial, estudo de loteamentos, condomínios, projetos de reformas de fachada, estudo de reforma comerciais e residenciais, olha só. Atos Projetos também realiza consultoria documental. E você que deseja regularizar seu imóvel para venda ou comprar, né, um imóvel que não está regularizado, entre em contato com eles, Atos Projetos, beleza? E também temos aqui, esse episódio é com oferecimento também do nosso amigo Kleder, Vidraçaria Barros. Vidraçarias Barros tem confiança, credibilidade, pontualidade na entrega dos seus vidros. Pode contratar a Vidraçaria Barros. Agora sim, eu vou apresentar o nosso convidado. Ele é engenheiro civil, com MBA em gestão de projetos pela FGV e empreendedor também. Ele tem uma marca aí de vereador mais jovem da legislatura atual em Tangará da Serra. Deu um trava-língua agora. Acontece. Ele defende as causas de liberdade econômica e conservadorismo cristão. Ó, gostei. Agora é pai do Conrado, recentemente, né, 45 dias, e esposo da Camila Piva. Nós estamos falando dele, Eduardo Sanches. Seja bem-vindo, Eduardo. Valeu, Frank. Valeu, André. Bem-vindo, Eduardo. A alegria estar aqui, né, cara? Ainda mais quando você fala de uns parceiros aí, que são parceiros nossos também, comerciais. Que legal. Os caras são bons e a gente recomenda aí também. E é uma alegria estar aí pra gente poder falar um pouquinho aí de quem é o Eduardo, né? Opa, maravilha. Isso. Estamos aqui também com... De novo, né? Com certeza. Novamente. Com o meu amigo aqui, André. Eu errando o nome do... André Heverson. Eu gosto desse nome, velho. Heverson. Né? Heverson. Ele faz parte do nossa entrevista aqui. Na verdade, vou falar aqui para vocês. Antes de começar com a primeira pergunta com o Eduardo, eu queria falar para vocês assim, tem uma oportunidade aqui nesse podcast. E uma vaga, na verdade, né, André? Sim. E qual que é a vaga? Qual que é a vaga? A vaga é o seguinte, você que deseja, tem a intenção ou desejo de colocar sua marca aqui, entre em contato com o André Heverson, beleza? Vai estar o contato dele aqui, embaixo, que eu vou colocar. E aí você entra em contato e anuncia com a gente, beleza? O Eduardo, a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, qual a sua história? Você é tangaraense ou você veio para cá quanto tempo? Começa por aí. Legal. Então, eu sou tangaraense, nasci aqui no ano de 1991 e minha família é pioneira. Minha família chegou aqui em 1964. Caramba! Então, Tangará acho que estava bem no início mesmo, eles vieram do interior de São Paulo. Então, na primeira legislatura já, meu tio-avô, que era o Ramon Sanches Marques, inclusive tem um colégio aqui em Tangará que se domina assim, uma rua verdade, nesse sentido. O Ramon. Que legal. Então, ele já participou da primeira legislatura como vereador aqui. A gente era uma família pioneira. E depois de lá, a gente tive uma prima, que é a Beth também, que foi a primeira mulher, depois também na segunda legislatura municipal. Então, é uma família pioneira, a qual eu nasci aqui e estudei aqui até o 3º ano. Então, no 3º ano eu saí para Cuiabá, para fazer um preparatório, né? E depois de Cuiabá, eu passei na Federal de Pelotas. Então, eu fui estudar fora. Então, morei em Pelotas durante 5 anos, fiz o curso de Engenharia Civil na Federal. É um fato único aí, formei com moção benemérita como melhor aluno da turma. Caramba! Essa foi pancada. Os seus pais, no caso, eles vieram do sul, então? Sim, minha mãe veio de Joaçaba, Santa Catarina, e meu pai veio do interior de São Paulo. Então, eles se encontraram aqui. Minha mãe e meu pai são empreendedores da parte comercial. Minha mãe tem uma loja de varejo, meu pai também.
são concorrentes, no bom sentido, porque Pode cada falar um... o nome da loja? Minha mãe tem a Mil Linhas e meu pai tem a Multilinhas. Sério? Então cada um tem uma, são concorrentes, mas... Esse concorrente é top. Resolve em casa. Se resolve em casa. Então eu nasci no comércio, né? A gente ficava na loja desde criança, nesse sentido. E aí, meus pais a vida inteira... Meu pai também constrói. Meu pai que trouxe esse mesmo? lado, Meu pai que fez a minha formação sem engenharia civil. Senhor Moacir, né? Meu pai é o Moacir, então meu pai sempre construía as casas, né? E aí, quando eu tava no terceiro ano, eu tinha vontade de fazer 2 faculdades. Economia e engenharia civil. Eu acabei passando em engenharia civil, economia até não emprestei, e muito foi na motivação do meu pai. Como meu pai, então, era construtor aqui em Tangará, eu cresci nessa linha, então eu falei, cara, vou nessa questão de matemática, de exatas, que eu gosto já, e é onde que a gente fez em engenharia civil, lá em Pelotas, então. E aí eu fiz os 5 anos lá, aí depois retornei para Tangará, depois de formado, isso foi por volta de 2015, nesse sentido. Fiquei 6 meses aqui, e quando eu morei em Pelotas, eu fiz estágio na Alphaville Urbanismo, que faz condomínio fechado. Então, quando eu retornei para Tangará, eu fiquei 6 meses aqui, foi naquela crise, no final do governo Dilma, recesso e tudo mais, ninguém conseguia emprego. Aí fiquei 6 meses em Tangará, e aí meu ex-chefe me ligou, falou, Eduardo, surgiu uma oportunidade aqui em Palmas, Tocantins, pra gente fazer um condomínio fechado. Você topa? Falei, cara, tô indo. E aí fui pra Palmas. Aí em Palmas fiquei mais 1 ano e meio como engenheiro da obra. E aí fui morar em Manaus, cara. Então a gente acabou vivenciando bastante situações. Legal, velho. E aí fui pra Manaus morar. Lá também a gente fez outro empreendimento. Aí já tava como coordenador. Depois de Manaus fui pra Campina Grande, na Paraíba. E aí eu resolvi voltar pra Tangará. E aí eu entendi. Ou eu dou continuidade do ponto de vista de ser executivo, né? De uma grande empresa. Ou eu volto para Tangará e começo a empreender, começo a fazer de fato o meu negócio. E eu sempre me motivei nessa questão do empreendedorismo, desde a época da faculdade. Então eu decidi naquele momento ali romper essa questão e voltei para Tangará. E aí quando eu volto para Tangará, eu entro no mercado da construção civil, primeiramente junto com meu pai, e depois deixei meu pai fazer o que ele já fazia, muito bem feito, e iniciei junto com meu primo uma construtora, onde a gente deu continuidade. Legal. Então, e isso até que me motivou a entrar, porque a hora que a gente pegou aqui, chegou em Tangará e voltou nesse contexto, né? Do setor da construção civil, que é muito importante, tá alinhado politicamente, até pra gente conseguir mudanças, foi o que me motivou nesse caminho aí. Então, esse é o Eduardo, um cara que nasceu aqui em Tangará, casado agora com a Camila, pai do Conrado. Faz quanto tempo você é casado? Faz 4 anos. 4 anos? 4 anos. Legal. A gente casou na pandemia até. Sério? Tivemos que casar lá em Chapada, porque Tangará tava tudo bloqueado. Sério? Né? Na época da pandemia tava tudo fechado aqui, eventos ainda. E a gente tinha essa questão marcada já. E a gente acabou casando lá. Como que foi? Foi top. Você foi? Você foi? O Victor fez todos os vídeos, material, de tudo, sim, né? Então nascimento do Conrado, casamento, olha que massa, chá revelação. Essas viagens assim, ó, por exemplo, eu também fiz umas viagens assim, trabalhando, né? Minha área é diferente, mas eu também, e era uma loucura, rapaz. Tem coisa que a gente não pode nem falar. Como que foi pra você? Tipo, você foi pro totalmente caminhos opostos, né? Vai pro sul, depois vai pra Palmas. E como que foi isso? Você é jovem, né? Você tinha quantos anos? Quando eu me formei, eu tava com 21. A hora que comecei a andar, 22, 23. Começou a rodar. Mas assim, é muito legal, cara. E eu acho que foi uma das principais experiências de vida, sabe? Eu saí muito cedo de casa com 16 anos. Então, quando eu saí para fazer o terceiro ano em Cuiabá, eu tava com 16. Então, eu voltei para casa, eu tava praticamente 10 anos depois. Mas em Cuiabá você Fiquei um ano só em Cuiabá. Mas em Cuiabá você já ficava só ou tinha família, alguma coisa? Não, sozinho. Sozinho? Sozinho. Já morei sozinho em Cuiabá. A gente ia e voltava de van todo final de semana. A estrada era só o buraco naquela época ainda. Quanto tempo? Foi em 2009. 2009? E aí eu então morei um ano em Cuiabá, depois acabei saindo. Cara, é uma vivência muito grande, sabe? Eu sou apaixonado por viagem, sabe? Eu acho que a gente tem que sair, a gente tem que conhecer. É o que vislumbra e dá conhecimento e experiência para nós de vida, sabe? E aí você pensa fora da caixa também, né, mano? Eu acho que a gente sai dessa bolha aqui. Sim. Quando a gente vive muito num local, em qualquer coisa que você faz que é muito concentrado ali, você acaba vivendo uma bolha, né? Sim. E eu falo, a gente tem que furar nossas bolhas, né? E a viagem nos proporciona isso, né? Sim. Conhecer uma cultura diferente, igual você falou, eu tava no Rio Grande do Sul, cara, numa cultura totalmente diferente, onde lá o comércio em Pelotas abre às 9 da manhã devido ao frio. Entendeu? Então tem uma cultura do pessoal tomar chimarrão a todo e qualquer momento. Aqui a gente estaria tomando chimarrão agora, nesse sentido. Entendeu? Até o vocabulário muda lá. Eu vou ver que você tem um. Cara, o vocabulário muda, pra você ter engraçado. Lá, pão francês é cacetinho. Rapaz, aqui se fala cacetinho. Se fala no Mato Grosso, cacetinho. Lá o pessoal chega na padaria. Dá um cacetinho, né? Entendeu? Então,
Muda tudo o costume, entendeu? O brigadeiro lá é negrinho, beijinho é branquinho, sabe? Então muda o dialeto de maneira, entendeu? Cachorro é cusco, sabe? Então, assim, de fato é bem diferente, entendeu? E a gente morou 5 anos lá, depois eu fui pra Manaus, igual você falou, no outro extremo, né? Sim. Lá em Manaus, totalmente Você chega lá, diferente. você sai do sul, vai e vai na padaria em Manaus pedindo um cacetinho, acredito que eles não entenderiam muito De forma bem. alguma. Falei, rapaz, esse cara aí Isso tá... é só pra gente brincar e dar risada, né? Sair de lá, esquece. Então, quando você chega em Manaus, é um outro ritmo de vida, uma outra cultura, né? Onde até na alimentação, né? Muito peixe, muita farinha. Lá. Nesse sentido, então... mas assim, foi uma cidade onde eu me apaixonei de fato, sabe? É uma cidade que eu gostei muito de morar. Por mais que seja uma cultura diferente. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 2 anos e meio em Manaus. E, tempo nossa, bom, né? E foi uma experiência única, sabe? Enriquecedora, de fato, você entendeu o tamanho que é o nosso Brasil, né? Os extremos, né? E quanto a gente tem a mesma particularidade, por mais que sejam os extremos, né? Que é aquele questão acolhedora, né? Então, muito bem acolhido no Rio Grande do Sul, muito bem acolhido em Manaus. E acho que isso, cara, isso que faz a gente ter a visão de mundo muito clara, eu acho sabe? que o cara também tem que ser conhecimento. um cara que tem muita percepção das coisas, né? Para entender, ter uma vivência igual você teve no Sul, ter uma vivência lá em Manaus, e também você, né, sugar esse conhecimento para poder aplicar num lugar tipo Mato Grosso, que a realidade, acredito que é totalmente diferente, Sim. tanto do Sul, né, apesar de ter muito sulista aqui, quanto de Manaus também, né, cara? E o mais legal é que, como eu fui muito jovem, então eu assumi uma carga muito pesada, entendeu? Então era uma empresa com capital aberto na bolsa. Então eu entrei como engenheiro, no final eu estava como coordenador de obra, e eu com 23 anos estava tocando um orçamento de 30 milhões numa obra de condomínio. Entende? Tangará nem tinha condomínio naquela época, pra gente ter ideia do que a gente tá falando de contexto, né? Então isso deu uma experiência única para mim, sabe? Quando eu volto para cá, eu já volto com uma bagagem muito legal, entende? De aprendizado, tanto da parte de engenharia quanto de gestão nesse contexto de empresa, sabe? Então deu uma tranquilidade muito grande pra gente iniciar aqui. Você sentiu uma trava aí ou não? Em relação eu falo assim, ó, por exemplo, você estava acostumado com investimento, né, desse nível. Chega em Tangará da Serra, que a gente sabe que é meio travada as coisas. Você sofreu... qual foi sua percepção aí? Eu acho que assim, ó, dessa parte onde eu atuava, realmente Tangará estava atrasado. Até porque quando eu estava já fazendo condomínios, estudando na faculdade, aqui a gente não tinha ainda, não tinha nem legislação específica. Tanto que o primeiro empreendimento a ser aprovado aqui é o condomínio Manacá, onde foi uma lei específica para o Manacá. Entende? Porque a gente não tinha contexto de legislação ainda de condomínio. E foi avançar agora, há pouco tempo, essa questão. Entende? Então, assim, eu acho que aqui em Tangará as pessoas têm uma visão muito clara, entende? Infelizmente, ainda tem algumas travas nesse contexto, sim, entende? Que impede com que a gente avance de forma mais célere, entendeu? E é uma questão da construção civil justamente nesse sentido. A gente não tinha essa legislação de condomínio. Então, quando eu voltei para cá, eu queria sim atuar na área de condomínio e loteamentos, mas nem legislação tinha. O Manacá estava acabando de ser aprovado, entende? Então, a gente percorreu um pouco desse progresso e agora que a gente está avançando. Da mesma forma que a gente, agora, ano passado, que a gente foi ter legislação em relação a chácaras rurais. Sim. Chácaras em recreio, né? Chácaras de recreio. A gente não tinha legislação para isso, sabe? Então, eu vejo assim, Tangará é uma cidade nova, porém, a gente tem que fazer algumas mudanças estruturantes, entendeu? Para dar mais essa liberdade nesse contexto, de fato, do empreendedor poder vir do sul, poder vir do norte, e se estabelecer aqui e conseguir empreender aqui naquilo que ele já faz em outros lugares. E outra, a gente teve entrevista com um outro cara que pensa fora da curva, cara. Cabral, né? Cabral. E ele também, ele relata sobre isso, porque o cara, por exemplo, igual você, o cara percorre, o cara vê coisas novas, o cara tá sempre buscando melhoria, coisas novas. Aí chega aqui, é barrado por pessoas que às vezes, desse jeito tá bom, sempre foi assim... O Cabral foi meu primeiro parceiro comercial. O Cabral, quando eu comecei na construção civil, eu comecei a conhecer o mercado aqui em Tangará da Serra e já tinha o Alda Boa Vista. E os primeiros lotes que a gente comprou para empreender foi do Cabral. Sério? Entendeu? Foi lá na rua Tico-Tico, lá embaixo não tinha nem asfalto ainda na época. Entende? E o Cabral sempre teve essa visão muito clara, né? Inclusive, eu falo que ele é um dos grandes visionários aqui de Tangará da Serra. Eu tive essa semana com ele. Ele está atuando nessa parte de novos loteamentos aqui e com uma visão muito clara de onde que a gente tem que chegar, sabe? Então a gente tem que dar a oportunidade dessas pessoas poderem falar no público também. Sim. Porque elas estão falando aqui no privado e o privado está longe, o privado está acelerado, sabe? O privado anda mais rápido que o público. Sim. E o público. Porque o cara quer fazer, ele faz, mano. Perfeito. E o público tá aqui ainda, caminhando, devagar, engateando, entendeu? Enquanto o privado tá andando. O que barra o privado é realmente o público, né? Porque daí ele barra ali na legislação, alguma coisa relacionada ali à liberação de algo que vai e trava, né? É o que eu falo, o contexto de eu ser um agente público é não atrapalhar quem quer empreender aqui.
Esse é meu pensamento, já é entendeu? Então, assim, é isso que eu penso. A gente só não pode atrapalhar, porque as coisas naturalmente vão avançar. Sim. O privado vai acontecer, o privado vai acelerar. Mais uma vez, questão das chácaras de recreio. Quantas mil chácaras de recreio tem em Tangará? Cara, deve ter mais de 2, 3 mil chácaras de recreio, com certeza. Nem sabia tanto. Só que quantas são regularizadas hoje? Tem aprovação nenhuma. A gente vai aprovar o primeiro condomínio de chácara rural agora. Recente, entendeu? Vai aprovar ainda. Entende? Então, esse que é um contexto. Se a gente tivesse dado condições das pessoas fazerem, eu tenho certeza que as pessoas iam fazer o certo. Só que quando você não tem mecanismo de fazer o certo, o cara que está aqui no ente privado, ele não vai parar. Ele vai dar seu jeito e vai realizar. Mas você acha que não está mais avançado por conta de algumas pessoas que não querem ou por conta de alguém que não começou antes mexer com isso, começar a fazer isso? Eu acho que, de maneira geral, nossa sociedade civil organizada, ela tem que se fazer mais presente nessas cobranças públicas, entendeu? A gente tem pessoas esporádicas que cobram. Um Cabral, um ciclano, um fulano nesse sentido, mas a gente não tem um contexto de comunidade grande aqui em Tangará que realize de fato essa cobrança. E eu falo isso com dor, porque quando a gente fala aqui de Tangará, a gente sempre fala das outras cidades da 163. Lucas, Sinop, Nova Mutum, Sorriso. Só que lá, quando você vai nessas cidades que eu tive lá conhecendo, o contexto de comunidade deles é muito maior que o nosso. De fato, eles têm uma junção muito grande. E eles cobram junto nessa questão. Então, eles avançam mais rápido dessa forma. Aqui em Tangará, a gente tem, mais uma vez, pessoas visionárias, mas estão distantes, não se conectaram. E aí, uma coisa é eu cobrar sozinho, o Eduardo. Outra coisa é o Eduardo, o Frank e o André cobrar uma situação. Entende? Um exemplo na reunião do plano diretor de expansão, não aparece praticamente quase ninguém, né? Pronto, esse é um ponto. Assim, o nosso principal instrumento de políticas públicas de uma cidade é o plano diretor. O nosso plano diretor aqui de Tangará é de 2015, ou seja, vai fazer quase 10 anos. A gente está na revisão do plano diretor, que foi alguns meses atrás. Teve 13 audiências públicas. Pouquíssimas pessoas compareceram. E sempre as mesmas. Não tem força, no contexto. Então, assim, cara, como a gente vai de fato falar a Tangará que eu quero, a cidade que eu acredito, a cidade que eu planejo, sendo que você não vai lá expressar essa dor, entendeu? Muitas vezes é uma dor de uma pessoa que mora num lugar distante, que lá não tem posto de saúde, não tem escola, não tem asfalto ainda, mas ela não vem e não passa essa questão. Ou um cara que tem uma visão que tem que transformar o eixo Tangará, Progresso, numa área industrial, e o cara, quando não fala, não entra, sabe? Então, assim, a gente tem uma baixa participação ainda da sociedade em relação a Tangará, sabe? A política de Tangará. E justamente é isso. O plano diretor, são pouquíssimas classes que participaram. E aqui eu friso. Os corretores foram um dos principais interessados. Os loteadores foram outros interessados. Mas pouca gente do comércio de maneira geral. Pouca gente nos bairros de maneira geral trazendo essas dores, entendeu? Então acaba que muitas vezes acaba sendo menos assertivo. Ou seja, vai avançar mais devagar. A gente, da parte de corretores de imóveis, a gente quer até agradecer o Eduardo, porque o Eduardo foi um dos poucos corretores que aceitou o convite de participar da reunião e ouvir a nossa necessidade. Muitos corretores, muitos vereadores não aceitaram participar. Frank, o contexto. A gente vê pouco prédio em Tangará da Serra. E aí você começa a falar assim, mas o pessoal não quer construir. Não, cara. A gente tem algo no plano diretor chamado outorga onerosa, que ela passa a ser cara a partir de uma certa altura. Então não avança. Não avança, não é viável. Então, assim, a gente tem aquela área atrás do bosque mesmo, vou dar um exemplo. Lá tem um estudo do empreendimento de 7 pisos. Cara, um investimento sensacional. Um prédio ali. Só que não poderia fazer porque no plano diretor ainda, por mais que ali, num contexto social antes, era uma área ambiental, depois que foi feito o asfalto, foi descaracterizado aquilo ali. Só que ainda está como uma zona ambiental. Ou seja, não pode construir. Você entendeu? A gente está tirando a liberdade da pessoa que quer construir no seu terreno, uma característica que não está mais hoje. Entendi. Então, essa quando você fala o que está na legislação que barra essa construção desse prédio, de uma forma assim, didática ou uma comunicação mais como que eu vou dizer? Que alcança mais o entendimento das pessoas. O que significa? Por que tem uma lei, né, que barra a construção ou que fica mais caro a partir de tanto... Perfeito. Vamos fazer uma analogia aqui. Sim. Quando a gente vai para Santa Catarina, Camboriú, Meia Praia, cidades estão desenvolvendo grandemente nesse sentido. Você vê um pequeno terreno, um terreno 15 por 15, um 15 por 30, com um prédio de 20, 22 andares. Entende? Esse é o potencial construtivo que você consegue fazer naquele terreno. Quando a gente vem para Tangará, nesse mesmo terreno, a gente não consegue fazer isso. Entendeu? Ou ele te dá a oportunidade de fazer, só que você tem que pagar um valor muito alto para isso, para poder atingir um potencial construtivo maior.
Hoje, quando você tem um terreno, você tem uma possibilidade máxima de construção em cima daquilo. Ou seja, eu tenho um terreno num residencial. Eu posso construir 70% dele, no máximo, depois tem as outras taxas. E da mesma forma, nesse potencial construtivo em relação às edificações. Mas qual a ideia? O porquê disso? Porque... Qual que é, no caso, o objetivo disso? Perfeito. Num contexto inicial, instituiu, penso eu, que não participei lá atrás, quando foi instituído esse plano diretor, um tributo, nesse sentido, para o poder público poder arrecadar de fato nessa questão. Tá. Só que então não tem algo que é bom para a sociedade em si, né? Tipo... Dá para se colocar algumas condições, sim, entendeu? De você fazer essa outorga nesse sentido. Exemplo, vou fazer um prédio num terreno muito pequeno. Tá, e estacionamento você vai ter? Daqui a pouco você interfere toda uma região num contexto. Então, assim, tem algumas questões que a gente deve levar em conta. Mas eu falo, cara, quem quer fazer o certo, procura primeiramente fazer o certo. Só que muitas vezes se esbarra nesse contexto de legislações. E aí o cara não vai parar. Ele vai fazer, mesmo que não esteja legalizado. Você entendeu? Então é justamente nesse contexto. Então, o Tangará tem algumas questões que a gente tem que corrigir isso, sabe? Principalmente no plano diretor. Então, essa parte do zoneamento a gente atua muito forte para realmente mudar, entendeu? E melhorar para que, de fato, a gente verticalize. Sim. A gente vê muito vazio urbano, Frank. Exemplo, se a gente pega todas as áreas centrais aqui da cidade, cara, o tanto de terreno vazio que tem. Quantos anos esses terrenos estão vazios? E por quantos vão ficar? A gente tem que tratar isso dentro de políticas públicas, entendeu? Eu imaginava que o fato de não liberar ou ficar mais caro você construir um edifício seria porque tem muito terreno vazio que pessoas não... né? E aí o cara vai e constrói tudo coloca para cima. Eu achei que seria esse o objetivo. Forçar para as pessoas construir, mas mais... mas daí teria que ser um outro instrumento de política pública para você conseguir avançar dessa forma, que é relacionado à questão do IPTU. Então, a força, igual o Rondonópolis fez isso. Você coloca um IPTU progressivo maior e aí faz com que se movimente todo um mercado. Ou vende ou constrói. Porque vai se tornar de um ponto que não é mais viável você manter aquele terreno. Entende? Então... Só que aqui em Tangará a gente não tem isso. Nosso IPTU progressivo é bem pequeno, entendeu? Então acaba que não acontece essa questão de você ocupar esses vazios urbanos. Então o que está travando esse plano diretor não é só a questão das políticas públicas, tem a questão do esgoto também, saneamento básico, como que funciona? Perfeito. Então, assim, no plano diretor você engloba todas as áreas. Sim. Então, você engloba saúde, engloba educação, engloba lazer, engloba cultura, engloba saneamento básico, engloba desenvolvimento socioambiental e econômico. Então, todas as áreas das políticas norteadoras estão ali dentro daquele plano diretor. O que acontece hoje é que na parte da construção civil, a gente tem uma atuação muito forte do Ministério Público local aqui, aonde tem uma recomendatória de não aprovação de novos condomínios e loteamentos há muito tempo, devido a essa questão, primeiramente, de água e de esgoto, entende? Na água, agora tem avançado na captação do Septuba. A obra está acontecendo nesse sentido, que é um primeiro passo de uma solução. Então, a gente está trazendo a captação, onde ela vai colocar água na represa de fato, e depois vai ter que fazer uma nova estação nesse sentido. E da parte de esgoto, agora é nosso grande gargalo. Entendeu? Ainda mais difícil que propriamente a água, só que a gente não fala, entendeu? Então hoje Tangará tem 30% de rede de esgoto. Então toda a Tangará, da rua 19, lá na rua 30%. Do Sicredi, até a rua 1 aqui, ela tem rede de esgoto e está ativa. Então você pode fazer um empreendimento e ligar lá. Da rua 1 até a Avenida das Palmeiras, no Tarumã, a gente tem a rede de esgoto desde 2015, 2016, só que não está ativa. Não funciona? Não funciona. Então passou a rede, cortou o asfalto, mas não está ativa. Porque falta investimentos lá na nossa lagoa de tratamento, entendeu? Que é lá no Ararão, entende? Então a gente tem 30% da cidade com esse esgoto ativo, a gente tem mais cerca de 26% da cidade com rede, mas que não é ativa nesse sentido. Então essa tem sido a trava dos loteamentos, que tem se batido nesse sentido. E aí é uma dor, de fato, porque Tangará hoje passa a ser a única cidade do estado do Mato Grosso que não aprova novos loteamentos. Eduardo, e a gente tem batido muito nisso, entendeu? Cara, a gente não pode fazer essa trava. E qual seria a solução? Porque esse dia eu conversei com um investidor e ele falou, André, lá em Sinop as coisas acontecem. Lá em Rondonópolis acontece. Em Sorriso também acontece. Mas em Tangará não acontece. E tipo, isso não é de 1 ano atrás, de 2 anos atrás. É problema que vem 5, 10, 15 anos. E ninguém dá uma solução para... A questão do saneamento, de forma geral, em todas as cidades, é um problema que sempre fica esquecido, né? Se passa-se gestores e esquece nesse sentido, né? Então, até Tangará, alguns anos atrás, quando a gente já tinha essas redes, a gente estava num patamar legal de desenvolvimento em relação ao saneamento básico. Porém, teve algumas obras que não avançaram. E aí, onde a gente estava bem, acabou se tornando gargalo.
que é essa questão do esgoto e questão da água, entende? E aí onde é um ponto que eu falo. O que eu vejo é que falta esse engajamento nosso da sociedade civil organizada, junto com Câmara, junto com o Executivo, né? Para estar junto nos órgãos e falando assim, ó, a gente entende que tem esse problema, a gente sabe que tem que resolver, mas dá condições de a gente avançar. Você entende? Eu acho que falta isso em nós, entende? Eu não consigo imaginar uma cidade na 163 onde ia ficar 4 anos sem um loteamento. Os caras iam para cima, seja do prefeito, seja do promotor, seja do governador, todo mundo, entende? Então isso falta. A gente tem algumas pessoas que estão lutando nessa causa. Inclusive eu sou uma delas. Sim. Só que a gente vê pessoas individuais lutando nesse contexto. Mas de fato agora a gente espera que aprove aí, sabe, André? Eu acabei de ver uma solicitação de alguns empreendedores referente a essa questão, onde possivelmente vão formular um termo de ajustamento de conduta, um TAC com o Ministério Público, e aí libere de fato, né? Para que a gente possa avançar em Tangará da Serra, na questão de terrenos e loteamentos. Isso depende do nosso prefeito assinar, no caso. Então, mais uma vez, hoje, o Ministério Público cobrou, não se deu solução. Ele veio e fez uma recomendatória, dizendo não se aprova novos loteamentos e condomínios de Tangará até que se resolva a questão do saneamento básico, água e esgoto. Naquele momento, eu acredito que a gente deveria ter enfrentado esse sentido. Falado assim, ó, tudo bem que a gente não está avançando, mas não pare nosso crescimento, entende? Até porque um loteamento, ele demora 2, 3 anos para ser construído. Para ser construído ainda. Entende? Então, assim, não tem como você parar agora na largada. Então, para na hora de eu terminar meu loteamento, entendeu? Assim, não vou emitir habites porque não tem realmente tratamento. Tá tudo bem daí, entendeu? Só que você tá parando na largada, já no start, entendeu? Então, você tá travando esse desenvolvimento. Você trava mais 2 anos lá na frente. Então esse que tá um contexto. Então, assim, mais uma vez, eu acho que falta um engajamento comum de toda a sociedade civil de a gente fazer essas mobilizações. A última grande mobilização que eu vi em Tangará, que eu participei agora, foi do Hospital Regional, entendeu? Onde a gente estava perdendo o Hospital Regional por uma questão do terreno, justamente nesse sentido, onde teve denúncias e tudo mais, e a gente estava aceitando. Aí alguns empresários, sociedade civil, chamou a responsabilidade e assumiu de fato aquela questão. E aí a gente avançou. Que foi uma vitória muito grande. Que foi uma vitória que está sendo instalada aqui. Eu vejo assim que às vezes é a comunicação, a falta de conhecimento, mas assim, da sociedade em si. Mas assim, eu vejo que possa ser uma falha na comunicação. De passar a importância disso para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, saneamento básico... Né? Tem uma comoção da sociedade. Qual que é a necessidade? Tipo assim, entendeu? Aí como eu falo, às vezes é uma falha de comunicação, de transmitir a importância para as pessoas, mobilizar e falar, vamos lutar. Isso é importante. E agora é um tema assim, que isso foi muito relevante da ponto de vista do governo federal no último mandato, porque justamente fez um marco legal de saneamento básico. Então, os municípios têm até 2033 para tratar 90% de esgoto. Entende? Então já tem uma legislação federal para aquilo que a gente vai ter que cumprir, entendeu? Mas a gente tem mais uma trava ainda aqui, sabe? Então isso que realmente de fato desmotiva. E aí onde eu cito, esses empreendedores que não estão conseguindo fazer lançamentos aqui, eles não estão parados. Tá fazendo eles estão em Campo Novo, Juína, Mutum, entende? E aí quem perde é nós, em contexto de cidade, cara. Vai perdendo lugar, né? Hoje nós estamos em que posição? Numa fila, né? Que posição no Mato Grosso nós estamos? Nós estamos na 5ª posição. Assim, a gente tinha passado para 6º, porque Sorriso tinha passado, mas foi desmembrado, o município, acho que salvo engano, é Boa Esperança do Norte. Boa Esperança. Boa Esperança do Norte. Então, saiu da contagem do público de Sorriso, do IBGE, aquela população. Então, Gará continua como a 5ª. Mas, de certo modo, a gente não tem que analisar só a população, porque ela é um parâmetro, sim, mas o que eu enxergo é crescimento populacional ao longo desse tempo. Então, quando você pega o IBGE, que foi feito em 2010, com o IBGE que era para ser feito em 2020, foi feito em 2022, a gente teve um crescimento populacional menor que essas cidades nesse sentido. A tendência daqui para frente é, com certeza, a gente perder posição. Perfeitamente. Se a gente manter esse crescimento populacional que a gente tem hoje em Tangará, relacionado aos outros municípios, exemplo, Primavera, Sorriso, com certeza no horizonte de tempo eles vão passar a Tangará. Então, por isso que a gente tem que movimentar, sabe? A gente tem que realmente, de fato, parar para pensar esse contexto que a gente está avançando. Tangará acontece naturalmente. Tem um empresariado muito forte, tem uma comunidade forte no sentido de querer avançar. Sempre foi referência. E a gente está num ponto geográfico agora que a gente é polo dessas cidades menores. Sim. E com a instalação do hospital regional, tentar trazer um curso agora de medicina, com a instalação do hospital regional, a gente tem que ser essa locomotriz da nossa região, entendeu? Então a gente tem que tentar agregar outras cidades menores para Tangará, para que de fato a gente possa aumentar nossa taxa de crescimento exponencial e aí sim se manter, porque Tangará já foi a 4ª cidade.
Já foi quarta. Já foi a quarta cidade, entendeu? Então a gente acabou Caiu bastante, perdendo, né? acabou perdendo nesse sentido. Apesar que Sinop também tá difícil segurar, né? Ninguém segura. Essas cidades, assim, dificilmente, já né? estão num outro contexto, entendeu? Sinop tá num outro contexto já, entende? Até por uma questão de localidade, da forma que foi feito, eles estão num outro ritmo, entendeu? Mas a gente tem condição, sim, de assimilar. Eu falo porque, acho que em 1998, mais ou menos, eu era pequeno, tinha 7, 8 anos. Tangará era muito maior que Sinop. Minha mãe saiu de Tangará para abrir uma loja em Sinop. E Sinop estava naquela época do quebra da madeira, sabe? Das madeireiras. Crescendo. Então, olha o tanto que a gente já era grande. Um fato que é até curiosidade que eu passo para vocês, eu conheci o vice-governador Otaviano Pivetta. E o Otaviano Pivetta se inspirou em Tangará da Serra, um político que ele se inspirou, que era Jaime Luiz Muraro, entendeu? Que foi prefeito aqui. E ele se inspirou porque em 98, Lucas do Rio Verde não tem energia elétrica ainda. Tocava em gerador. E Tangará já era uma cidade grande. Caramba, Você já era entende? referência. Já era Referência no referência. estado, né? Então a gente perdeu, teve um lapso temporal aí de um apagão, entendeu? E agora que tá voltando a se buscar isso. Entendi. Na verdade, assim, ó, é até uma das perguntas que eu ia colocar aqui, o seu ponto de vista em relação às políticas públicas aqui de Tangará da Serra. Não só desse mandato, né, que você tá, mas assim, no modo geral. E é um pouco que a gente está falando, né, que a gente perdeu aí, né, Tangará da Serra perdeu para várias, né, em várias frentes. A gente não coloca só isso, mas é várias frentes. Está num ponto estratégico, Tangará. É uma cidade de um povo honestíssimo, né? É uma cidade boa. Eu falo porque eu vim de fora, né? Casei com uma tangaraense aqui. Família gente boa aqui, só tem gente boa aqui, cara. Só que eu vejo assim que às vezes perde de colocar na própria... Eu vi que na própria campanha lá do Bolsonaro mesmo, se ouvia falar muito assim, cara, o cara coloca, né, quando ele era presidente, colocava assim, cara, eu vou colocar um cara como um administrador, um cara que é administrador. Vou colocar um cara que é nesse segmento porque ele é profissional nisso. Você acha que aqui em Tangará falta isso? Pô, vou colocar... vamos, beleza, o prefeito vai ser um cara que não tem nada a ver com... que não entende muita coisa de... Você entendeu? Aí o cara coloca o cara lá e ele coloca numas frentes lá, né? Algumas pessoas que não têm capacidade para aquilo. Você acha que é isso? Eu acho que Tangará sofreu um lapso temporal nesse sentido, justamente, entendeu? Porque a gente teve gestões que acabaram sendo caçadas, a gente teve até um mandato tampão de um prefeito aqui. Questão Então, de nesse corrupção, intervalo né? de tempo, foi muito ruim. E era um intervalo de tempo onde as cidades estavam desenvolvendo muito, sabe? Então, a gente teve esse ponto aí que foi muito negativo. E eu acho que isso aí demorou para ser reverberado e mudar a forma de conselho, de gestores e tudo mais, entendeu? Então, eu vejo que as últimas gestões têm conseguido trilhar um caminho, entendeu, de desenvolvimento. Só que a gente perdeu o time naquele momento, sabe? Então a gente ficou apagado naquele momento, que eram anos importantes, anos que o Mato Grosso já estava desenvolvendo. E como a gente perdeu esse time, demora para recuperar, entendeu? Então a gente ficou, eu acho que eu morava fora, eu era pequeno na época ainda, mas a gente ficou um tempo aí nessa questão de troca prefeito, sai prefeito, entra prefeito, faz uma nova eleição de mandato tampão, assume presidente da Câmara, entendeu? Então isso fez muito mal para Tangará. E agora que a gente está buscando trocar esse contexto da forma de gestão. Mas eu vejo que Tangará já entendeu isso, entendeu? E de maneira geral o Mato Grosso entendeu isso, né? Se a gente vê que o nível dos gestores municipais agora melhorou muito. Sim. Entende? A gente está com maior clareza de quem a gente quer votar. O pessoal se interessou mais por política, de fato, e isso é muito bom, né? Então, eu acho que agora sim a gente tende a buscar esses anos perdidos, entendeu? Era uma era muito boa que a gente passou, mas agora acho que a gente consegue buscar novamente. E é o que a gente estava falando antes aqui, né? Você, por exemplo, vai fazer um projeto de loteamento, você vai, né? Uma estrutura, você vai estudar aquilo ali. Né? A gente tá falando do semáforo, né? Vai colocar um semáforo? Vamos estudar a viabilidade de colocar um semáforo. Opiniões técnicas, né? De alguém que realmente estudou, um engenheiro, né? Que estudou aí. Frank, eu falo que, do meu ponto de vista de mandato, eu faço um mandato muito técnico, nesse sentido justamente, porque eu defendo essa questão de estudo e planejamento, sabe? E eu acho que o que falta hoje no poder público, de maneira geral, seja no município, no estado ou no governo, é a gente tomar as decisões com base em dados estatísticos. E pro bem comum, né? E para um bem comum. A gente não vê isso, entendeu? Então, você vai participar de uma reunião, cara, inúmeras reuniões que eu participei, entendeu? Seja no município ou no estado, são poucos dados, entendeu? Então, as pessoas tomam decisões não com base numa questão estatística. No achismo, né? Entendeu? Então, assim, aonde é o ponto que mais tem acidente em Tangará da Serra? Na rua tal, na quadra tal.
Vamos entender aquilo ali naquele Às vezes a mudança nem é naquele ponto crucial, é Perfeito. antes. E quando você gera mudança num ponto, ele gera um raio de interferência Sim. em outros. Você entende? Então, isso que eu, assim, quando eu enxergo política, eu vejo essa política de resultados, essa política de entregar, de fato, mudanças que sejam impactantes na vida da comunidade, mas que sejam assertivas, cara. Sim. Quantas ações que a gente não vê que o pessoal faz uma obra, depois muda um contexto e tem que refazer novamente, sabe? Então, isso é muito ruim. Falando em semáforo, se eu sair do escritório ali, eu Ele vai aprender. Eu demoro 15 minutos se eu sair do escritório para chegar no Jardim Europa. Se eu ir pela Avenida Brasil, 15 minutos. Se eu corto um atalho, eu demoro 5 minutos. Então você passa assim por 7 semáforos. Aí eu paro para pensar, pô, em 3 quadras, 3 semáforos. Aí a gente não consegue entender qual que é a lógica daquele semáforo, entendeu? E nesse contexto eu defendo o plano de mobilidade urbana. Então, assim, a gente vai fazer algumas mudanças. O que a gente tem que fazer? Contratar um estudo amplo e moderno, que é um plano de mobilidade urbana. Então, ele vai me dizer quais avenidas são preferenciais, quais são as ruas coletoras. O tempo também, né? Quais obras têm que ser feitas, entendeu? Então, tem vários contextos nesse sentido. Por isso que eu falo, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, Sim. entendeu? E para isso, a gente tem que contratar estudos que dê esse contexto para nós. E o plano diretor é nesse mesmo sentido, entendeu? Então, o plano diretor, a pessoa tem que enxergar daqui 10, 20, 30 anos, entendeu? Esse horizonte. Porque se faz uma mudança hoje, ela não vai ser só impactada diretamente num ou 2 anos, mas ela vai gerar influência nos próximos 10, 15 ou 20 anos. Até porque entende? quando você faz uma estratégia dessa, executa uma estratégia dessa, você tem um custo ali. E os custos sempre é elevado. Para depois, 4 anos, você reverter aquilo e falar, agora nós vimos que isso aí não era viável. Pô. E isso que a gente tem que desmistificar. Muitas das pessoas, culturalmente ainda, isso é questão do brasileiro, ele não contrata projeto. Ele quer achar o que eu penso, o que eu acho, e ele realiza. Isso é do ponto de vista político e do ponto de vista comercial. Um exemplo na área que a gente atua. Quantas pessoas não começam uma casa sem ter um projeto? Entendeu? Sem pensar naquilo de fato. Então, isso é muito ainda do brasileiro, entendeu? Sim. Que a gente tem que mudar esse contexto. Cara, a gente tem que investir, sim, em projetos, contratar bons projetos, dispor de orçamento para isso, para que aí daí sim a gente seja assertivo nas mudanças e necessidades que a gente tem. Sabe? É isso que eu enxergo de política. Só que, infelizmente, a gente trabalha com muita pouca base de dados. Cara. O exemplo é justamente o saneamento básico. Vamos fazer, o brasileiro, vamos fazer aqui, depois a gente vê isso. Aí o que faz? Corta os asfaltos, coloca a tubulação. Eduardo, Drenagem, a questão do plano diretor, porque a gente conversa com pedreiro, pintor, dono de loteamento, investidor e tudo mais. A questão do esgoto, ela vai interferir muito na aprovação desse plano de diretor de expansão. De fato, vai ser solucionado esse problema ou vai ser só mais uma coisa que vai ser empurrada para frente? Perfeito. Então, mais uma vez. Então, o plano diretor trata diversas áreas e entre uma delas é o saneamento. Ele está colocando você na parede. Não, mas é isso aí. A gente tem que conseguir passar a população de uma forma mais clara o que tem de acontecer. Tá, então, o plano diretor vai ser mudado. Então, a gente vai fazer inúmeras correções e vai dar um norte de desenvolvimento em todas as áreas. Do ponto de vista de saneamento básico, precisa ser feitos investimentos, entendeu? Principalmente lá na nossa estação de tratamento de esgoto. Então, hoje a gente já tem uma certa quantidade de rede razoável. A ETA, ela não suporta, né? A ET, a Estação de Tratamento de Esgoto. Hoje ela não suporta. A gente tem uma obra lá, desde a época, posso estar enganado aqui, 2015, 2016, que é na época do PAC 2 ainda. Nossa. Que é um reator anaeróbio lá, que deu um problema na parte estrutural, a empresa abandonou, aí era um contrato em convênio com a Caixa e não consegue avançar. Entendeu? Então tá lá esse reator, vocês podem ir lá, é uma caixa de concreto que tá parada. Entendeu? Então isso faz com que a gente trave nesse sentido. Então só o plano diretor ser aprovado não quer dizer que a gente vai ter boas políticas públicas. Então a gente tem que avançar no plano de mobilidade urbana, tem que avançar na questão do saneamento básico, tem que avançar na questão de água, questão de saúde pública nesse sentido. O que vai acontecer possivelmente agora? Então os empreendedores estão se mobilizando junto com o prefeito municipal e a Câmara Municipal e vão possivelmente estar formulando um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, onde vai ser distribuído algumas regras de investimentos, entende? Com um prazo para ser cumprido. E aí libera-se os loteamentos. Então eu tive acesso, possivelmente vão ser liberados 5 novos loteamentos, nesse sentido de imediato já, nessa proposta. Eu espero que isso de fato aconteça esse ano.
entendeu? Porque a gente tem que movimentar. E aí movimenta toda uma cadeia, igual você falou. Movimento pedreiro, movimento servente, movimento engenheiro, movimento corretor, movimento loja de construção, movimento dos escritórios de arquitetura, movimentos profissionais autônomos que prestam serviço especializado, entendeu? Então é toda uma cadeia. Eu falo que a maior cadeia de trabalho hoje é a construção civil. E ela emprega desde o cara que não tem conhecimento, muitas vezes um servente, até o cara mais capacitado. Você entende? Então, assim, só o plano diretor ele não vai gerar mudança. Ele é um caminho, mas os outros instrumentos têm que ser realizados para, de fato, que a gente possa avançar. Um conjunto para que Perfeito. Evolua, né? Isso aí. A gente nem foi desenrolando a conversa aqui, mas eu falei da biografia do Eduardo. Ele é vereador atuante em Tangará da Serra e já fez história. Eu gosto desse tipo de história que, o Eduardo é o vereador mais novo, né, nessa legislatura. Eu vi também que você falou que lá atrás alguém da sua família também fez história. A primeira mulher a ser a vereadora. Você então, foi o segundo ou o segundo mais votado? Eu fui o segundo mais votado. Na primeira candidatura. Como que você conseguiu isso? Eu falo porque assim, eu sei que não é algo... Todo mundo tem uma estratégia. Mas na sua visão, assim, onde você foi mais assertivo, assim, que teve sucesso de, na primeira candidatura, você ser o segundo mais votado, né? E, porém, era o mais novo. Quer dizer, geralmente, como a pessoa é a mais nova, é a pessoa que tem mais dúvida, gera mais dúvida na cabeça das pessoas. Eu acho que a gente vem num momento de mudança política muito grande. E as pessoas estão entendendo, de fato, essa preocupação de votar em pessoas que elas vão ser representadas. Então, a gente teve a mudança ali em 2018, onde a gente conseguiu eleger o Bolsonaro, uma mudança muito grande. E nesse momento, em 2020, foi a próxima campanha eleitoral que teve para os municípios, onde envolvia prefeito e vereadores. Então, a gente estava num boom de mudança, das pessoas discutindo política. E, de fato, quando você entra para disputar um cargo público, não é fácil, né? Porque você fica pensando e realmente toda uma rede de apoio. Então, acho que um fator primordial, assim, de fato, minha família me acolheu nessa candidatura e entendeu esse contexto de propósito de mudança. E uma outra questão, o celular, cara. Isso aqui fez história. Então, eu consegui me comunicar muito bem e mostrar, de fato, aquilo que eu defendo. As bandeiras que eu defendo, entende? Que eram bandeiras muito claras. Não são muitas, mas eram claras que me representavam. Então, questão de liberdade econômica. A gente tinha tido um projeto aqui, na época que eu me candidatei, que tinha sido reprovado, que era justamente a MP da Liberdade Econômica, da época do Bolsonaro, aonde desburocratizava mais de 280 atividades, cara. Isso tinha sido reprovado na Câmara Municipal, no momento. Talvez por não saber se comunicarem. Então, eu usei essa questão, uma bandeira muito clara. Eu defendo muito essa desburocratização, né? Deixar, de fato, nós empreendedores trabalhar aqui de fora e ter essa maior transparência. E eu consegui colocar tudo isso numa forma de mensagem muito clara através das redes sociais. Então, eu falo que eu não visitei todos os bairros, eu não tive em contato com tantas pessoas. Mas, de fato, a rede social, Instagram, WhatsApp, Facebook, naquele momento, levaram a minha mensagem adiante. E a minha mensagem, eu acho que convenceu, e justamente a gente foi o segundo mais votado naquele momento. Então, tendo uma clareza do mandato que eu quero, uma clareza de onde eu tenho que avançar, em liberdade econômica, em desburocratizar, em corte de gastos, aonde eu acho que foi muito assertivo nesse sentido. Eu fiz uma coisa única em Tangará, até muitos acharam que eu não ia cumprir, que eu era louco nesse sentido. Todo dia de manhã eu recebi uma mensagem no WhatsApp do Eduardo. Todo dia. Eu falei, cara, esse cara ele vai ganhar. E a gente criou uma comunidade de apoio, entendeu? Então, assim, eu falar de mim não é tão fácil. Mas quando o André fala de mim, falou, eu conheço o Eduardo, que é engenheiro civil, ele empreende lá, é um cara que realmente sente a minha dor, ele vai me representar. Ele leva mais longe. Como o Frank fala. É aí a estratégia que eu perguntei, onde ele foi assertivo. Das pessoas falarem de quem é o Eduardo, sabe? Sim. Isso representa muito. Não é você falando de você. Não, entendeu? Justamente. Não é eu falando de mim, mas eu passar quem é o Eduardo. Sim. E graças a Deus a gente tem uma vida muito tranquila, a gente consegue se comunicar bem com todo mundo, a gente tem uma transparência, tem uma honestidade, uma hombridade, que fez que quando eu me colocasse à disposição, as pessoas já sabiam quem a gente era. Quem era. Entendeu? O Eduardo é o filho do Moacir, filho da dona da Milinhas, lá da Cleusa, sobrinho do Clóvis, sabe? Uma família que tem raízes. Ele é par. E a gente conseguiu transformar isso, sabe? E, de fato, numa votação. E aí, um ponto que a gente fez, que realmente, de fato, foi uma mudança aí, e isso chamou muita atenção, porque a gente tem que ter um feeling de chamar atenção também e trazer aquele lá, quem era o Eduardo. E eu renunciei 100% da minha verba indenizatória. Legal. Então, lá em 2020, eu entrei com essa questão.
Hoje, em termos de valores, estaria dando aproximadamente, acho que mais de 140 mil reais. Ei, só para explicar, o que significa essa verba indenizatória? Perfeito. Então, hoje os vereadores têm um salário e fora o salário tem a verba indenizatória. A verba indenizatória, ela serve para você usar no decorrer do mandato em algumas questões. Exemplo, plano de internet, manutenção do carro, abastecimento do carro, enfim, coisas que realmente você usa no mandato. E aqui em Tangará, isso tem que deixar bem claro até, a gente tem uma regra muito mais restritiva que as outras câmaras municipais. Aqui em Tangará, os vereadores têm que prestar conta dessa verba. Então faz uma planilha de desembolso e apresenta lá, plano de internet, abastecimento, troca não sei o quê, troca não sei do que, não sei o quê. Justo naquele sentido de você apresentar as contas de fato. Enquanto muitas outras câmaras municipais, esse dinheiro já vem na conta direto do vereador. E ele não precisa fazer essa contraposição. Só que mesmo assim, aqui em Tangará, a gente resolveu renunciar. Porque, de fato, eu consigo ter outras atividades fora o mandato de vereador. Aqui em Tangará, só você renunciou. Eu renunciei, entendeu? Tem vereadores que fazem pouco uso, entendeu? Mas, de fato, o único que renunciou e nunca usei R$1, 1 centavo, sou eu. Então, se você pegar esse acumulado, é um valor superior a 140 mil reais, entende? Por que eu renunciei? Porque, de fato, eu acredito que eu estou no recorrer do meu mandato e eu ainda faço outras atividades comerciais, entendeu? Eu continuo minha vida privada, que a gente não pode parar nesse sentido. Então, não é justo eu falar a vocês pagarem minha conta de celular, aonde eu também uso o meu celular do ponto de vista empresarial ainda. Você entende? Então, eu tinha esse pensamento, sabe? E muito oportuno, muita gente não acreditou, nem achou que eu ia cumprir. E eu tô em silêncio ainda, que tô deixando chegar no último mês do mandato para falar, galera, tá aqui, ó, cumprido, entendeu? O último objetivo do mandato era esse, tá cumprido 100%. Quanto tempo falta para acabar o mandato? Final do ano agora, Final do ano, né? né? Nesses 4 anos, como que você avalia o seu trabalho aí na gestão pública? Perfeito. O mandato, ele é feito de altos e baixos, né? Então, assim, tem momentos que a gente consegue avançar muito, tem momentos que não consegue entregar o resultado. Eu falo que são poucos momentos realmente de extrema felicidade e gratificante quando você consegue mudar a condição de alguém, ou da comunidade, ou de uma família. E eu acho que a gente enfrentou, primeiramente no mandato, a questão da pandemia. Então, ali naquele momento, a gente já se colocou numa postura que realmente não era fechar, entendeu? Então, a gente buscou até fazer legislações municipais na Câmara Municipal, onde permitia cultos. A gente liberou, de fato, as igrejas nesse sentido. Eu lembro disso. Quis tornar a atividade de educação como atividade essencial para, de fato, voltar os colégios a terem aulas nessa questão. Então, a gente vai esquecendo essas questões, mas a gente faz uma nostalgia de relembrar e a gente vê que a gente foi avançando em pequenas questões. Aí, a liberdade econômica, onde eu falei, é um projeto que veio do executivo, mas a gente construiu junto. Então, a gente desburocratizou, cara, liberou mais de 280 atividades. Você entende? Então, assim, hoje o cara vai abrir um salão, vai vender uma pipoca, vai empreender em qualquer área, ele pode ir lá e começar. E depois que ele vai regularizar, sabe? Então, a gente tirou essa trava do cara estar fazendo irregular. Entende? Então a gente conseguiu avançar num ponto de vista muito claro. Só nisso eu falo que já valeu o mandato, cara. Sim. Porque a gente mudou 286 atividades. E quantas pessoas não trabalham nisso? Uma outra defesa que a gente fez é o microempreendedor individual, o MEI, que é hoje grande parte das pessoas que trabalham até autônomas nesse sentido, era cobrado alvará, que era uma cobrança inconstitucional aqui em Tangará. Entendeu? Então, junto com nossa cobrança, o gestor entendeu, o prefeito, e a gente revogou essa questão dessa cobrança. Então o MEI hoje não paga alvará. Entendeu? E antes pagava. Só aí também já impactamos quantas pessoas no sentido de uma taxa. E aí a gente tem agora, com o objetivo, né, finalizar esse mandato, realmente fazendo a atualização do plano diretor. Da mesma forma que a gente já atualizou o Código de Obras, a gente avançou muito na lei de parcelamento de solo, onde a gente deu condições hoje de ter um condomínio de chácara rural, ter um loteamento de chácara rural, ter uma legislação específica de condomínio. Porque eu falo assim, a gente tem que saber, claro, qual que é a regra do jogo. Ninguém quer entrar num jogo onde você não sabe a regra. Entendeu? E para o empreendedor também é assim. O empreendedor não vai vir em Tangará fazer um condomínio de chácara rural, fazer um condomínio, você não sabe qual que é a regra. Daqui a pouco vem você me exige um asfalto aqui. Você exige um maior percentual de área verde. Então a gente não tinha essas regras. E agora a gente tem essas regras claras nesse sentido. Então eu acho que foi um mandato importante. A gente mostrou uma nova forma de fazer política. A gente mostrou uma nova forma de comunicar e realmente de defesa daquilo que a gente acredita. Entende? Então eu acredito de fato no terceiro setor. Eu acredito de fato nessa força empreendedora das pessoas que estão aqui fora. A gente tem que dar ouvido a isso, sabe? Então eu acho que foi nesse sentido realmente gratificante a gente ter feito, ter mostrado. E claro, é um ciclo, né? Então a gente acredita que boas pessoas vão se levantar
nessas eleições que vem agora. Torço muito, tem diversas pessoas que eu acompanho aqui e merecem estar lá. E acredito pra gente oxigenar, entendeu? Então eu vi um jovem, levantou, ganhou. Pô, vamos levantar mais gente, vamos movimentar, vamos oxigenar a nossa política, né? Entende? Então eu acredito nisso. Agora eu tô buscando oxigenar, trazer mais pessoas, porque uma andorinha só não faz verão. Sim. Então a gente precisa avançar nisso. O vereador também, ele apanha bastante, né? Ele mais apanha do que é agradecido por alguma coisa ou Cara, outra, o que né? mais O pessoal apanha. bate muito, né? Cara, vereador é o que tá na ponta, é o que mais apanha. E eu falo, tem que ser cobrado mesmo. É justo ser cobrado, entendeu? Sim. Me dispus aquilo. Então tem que ser cobrado. Então a gente faz um mandato com muita coerência, assim, sabe? Sem problema de ser cobrado, porque de fato as pessoas têm que cobrar para se sentirem representadas. E ele tá na ponta, cara. Ele é o... Ó, Você acha Costas. que 4 anos não é pouco? Para algumas propostas que você trouxe? Ou você acha que nesses 4 anos você sai de consciência limpa que cumpriu? Eu tinha uma visão diferente. Eu acho que isso foi muito importante para mim, entendeu? Então, quando você tá aqui fora, você fica pensando, pô, mas faz um projeto de lei para aquilo, faz um projeto de lei para aquilo, faz aquilo. Tudo se resolve em projeto de lei. É outra cultura totalmente errada, cara. Entendeu? A gente já tem lei demais no Brasil. A gente não tem que ter tanta lei. A gente tem que diminuir o número de leis do Brasil para dar liberdade das pessoas empreenderem. Então, todo mundo que tá aqui fora fala assim, cara, faz um projeto de lei daquilo, faz um projeto de lei daquilo, faz um projeto de lei daquilo. E não é o caminho que a gente pensa. Você entendeu? Então, eu achei até que seria mais fácil a gente fazer algumas mudanças. A gente trazer um novo contexto naquilo que eu acreditava. E nisso, de certo modo, eu me frustrei. Porque, de fato, a gente não consegue mudar algumas coisas. Porque não depende estritamente do vereador. Você pegar os 14 vereadores lá, eles têm as melhores boas intenções de mudança. Mas não depende simplesmente daquela vontade dele. Vamos pegar um caso aqui. Por mim, a gente já tinha liberado esses loteamentos há muito tempo, feito esse enfrentamento nesse sentido. Mas não depende do Eduardo. O Eduardo é só mais um braço de cobrança. Entende? Então, assim, eu acho que não é questão de tempo, mas é questão de vontade e de agir. Entendeu? Então, eu acho que é um tempo razoável, 4 anos sim, para a gente fazer essas mudanças. Entende? Principalmente do ponto de vista de legislativo. E em relação à questão de outros governos, se você pegar assim, o governo federal, o mandato de governador, aí talvez eu até acredito que teria que ser uma forma diferente, entendeu? Aumentar talvez o tempo do mandato de um prefeito, de um governador e talvez não ter uma reeleição, que eu acho que seria muito mais sadio, você entendeu? A gente fazer um mandato de 5, 6 anos e não ter reeleição naquilo, sabe? Porque todo ano, cara, a máquina pública ela custa muito caro. Então imagine, de 2 em 2 anos, a gente tem uma eleição. Quanto custa uma eleição no Brasil? Seja ela de vereador, de prefeito, de governador, de presidente. Entende? Então a gente está todo momento falando de eleição. A gente sai de uma eleição e já entra na outra. Isso custa muito caro. Você vê o privado, né? Vamos dizer assim. Quando você fica trocando direto de gerente. Não vai, entendeu? Então, assim... E não dá tempo também, né? Da pessoa entender como que funciona para... Quando vai ver, já entrou outro ano político e já acabou. E a máquina pública é assim, você tem que aprender a trabalhar com ela. É totalmente diferente da gestão privada aqui, entendeu? Então lá você tem toda a parte de orçamento que eu me dediquei a entender isso, sabe? Então hoje, pouco se fala, a gente fala de vereadores, né? Mas é mais o pessoal falando, você tem que fiscalizar tal coisa, você tem que estar na rua tal coisa. Cara, mas tem toda uma estrutura administrativa que a gente tem que tocar o barco aqui, pouco se fala. Então, exemplo, eu sou relator da Comissão de Constituição, Justiça, Redação Fiscal e Eficácia Legislativa, que é a CCJ da Câmara Federal. Sim. Sou relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Cara, para cada projeto de lei que lá, a gente tem que estudar, ver se tem orçamento, ver como está a rúbrica, entender se tem legalidade. Então, tem toda uma máquina, do ponto de vista técnico, que as pessoas não enxergam. Entende? E a gente está carregando esse piano nas costas. Entende? Nessas relatorias que pouco é enxergado. Então, também, de fato, a gente tem que mudar esse contexto, trazer para as pessoas, entendeu? Não é só ir lá e você fazer tal coisa ou fazer aquilo, entende? Você tem que ter realmente um conhecimento, um discernimento para você poder avançar. Entendi. Porque ser vereador não é só tapar buraco, ficar em porta de hospital, reformar praça pública, fazer ali um campeonato de futebol e ajudar aqui e ajudar ali, né? Existe um trabalho por fora disso. Né? Eu vejo que é igual, como o próprio Eduardo falou, cada candidato ou pré-candidato ou o vereador em si, ele levantou a bandeira, né? Não dá para você fazer tudo, cara. Até porque por isso que não tem só um vereador, tem vários. É uma câmara multidisciplinar, entendeu? Cada um atua numa área, assim, entendeu? É interessante a harmonia entre... Porque, Perfeito. você foca nisso, mano. Foca nisso, né? E até chamo, as pessoas têm que se levantarem, têm que participarem da vida pública, e justamente nesse sentido. Hoje, se você olha a Câmara, tem o pessoal que tem maior ligação justamente com a questão rural, entendeu? Estão mais ligados a assentamentos, estão mais ligados à agricultura familiar. Tem outro pessoal que está mais ligado à questão da assistência social, outros na saúde, entendeu? E são poucas pessoas, de fato,
que estão mais nesse contexto justamente do empreendedorismo, sabe? Dessa visão muito clara nesse sentido. E a gente tem que levantar essas pessoas de bem para se colocarem nesses cargos públicos. A gente tem que desmistificar isso aí. Tem que trazer mais gente do bem, entendeu? Para a gente poder movimentar e ter mais apoio. E esse do bem é interessante, né? Porque, cara, se falando desse lado empresarial para puxar, tudo envolve dinheiro, envolve poder. Então, você pega umas pessoas, né, que não têm uma índole boa, acaba que prejudicando mais ainda. Então, que venha pessoas assim, justas, que faz algo pelo bem comum, né? Pela sociedade realmente. Eu falo que quando a gente, assim, quando eu me coloquei para ser vereador, justamente eu fiz essa leitura. Então, o que as pessoas enxergam do Eduardo? E as pessoas têm que dormir tranquilas sabendo que se tiver um projeto que não venha ter um bem-estar social ou venha afetar de uma outra forma, ela sabe a posição que o Eduardo vai tomar. Sabe o jeito que o Eduardo vai votar. Entendeu? É essa garantia que a gente tem. Já espera. Você entendeu? Então, até fiz a divulgação agora, porque a gente fez uma aprovação de um projeto de lei lá em 2022 aqui, onde proibia a questão da linguagem neutra da administração municipal. E antes de ontem, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, veio e barrou 2 legislações municipais muito parecidas com a nossa, nos municípios de Minas Gerais e Goiás. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que saber que o Eduardo defende aquilo. Entendeu? Aquele propósito do Eduardo. Ah, mas não sei o quê, você está pensando muito em pautas nacionais. Não, cara. Isso reflete nosso bem-estar social aqui. Eduardo, isso reflete nos colégios, reflete nos professores, reflete nos alunos, reflete nas crianças, entendeu? Sim. Só explica porque talvez a maioria ou uma boa parte não sabe o que é essa linguagem neutra. Perfeito. Então, da forma que vem evoluindo esses governos de esquerda que vem tomando conta, então hoje criou pronomes neutros. Então tem... bem-vindo a todos, a todas e a todes. Todes é meus ovos, né? Criaram esse pronome neutro, entendeu? E isso tem se levado. Parece que tá distante, mas não tá. Tá mais próximo do que nunca aqui em Tangará da Serra. Sim. Eu participei de um evento na Câmara Municipal, onde não tinha legislação ainda, que foi falado dessa forma, num cumprimento, entendeu? Foi falado todas, todos e todes. Tá brincando. Pô, não tá lá só em São Paulo. Que a gente só vê lá, parece, né? Mas já chegou no interior. Já. Tá aqui, cara. E a gente tem que se posicionar. E a gente tem que falar sobre isso, entendeu? Cara, a gente tem que defender meu filho. Tem que defender o filho de vocês. A gente tem que defender essa questão lá nesse sentido. Então, a gente tem que ter muito cuidado, entendeu? E da forma de colocar essas questões. Da mesma forma que teve um outro projeto de lei, um pouco mais polêmico, que levanta as bandeiras, onde teve uma apresentação sexual. Acho que até o Escobar teve aqui, comentou, ele comentou nesse sentido. E aqui também tem uma lei já em Tangará que veda essa questão. Então, toda e qualquer apresentação, seja de eventos, questões públicas em colégios, cara, que tiver de cunho sexual está proibida. Da mesma forma que material didático. Então, a gente tem que se policiar também. Então, questões que estão relacionadas mais a questões nacionais, mas que a gente tem que fazer esse trabalho aqui em Tangará para não deixar disseminar. Quanto tempo essa questão lei existe aqui em Tangará? A de cunho sexual foi no ano de 2023. Recente, né? Recente, diante dos fatos, né? Então, o que acontece? Normalmente gera um fato, que ele gera uma amplitude grande, e aí, diante daquele contexto, se pensa numa propositura, e aí as câmaras reverberam aquilo. E aqui em Tangará, cara, de fato, a gente se posiciona muito, entendeu? Então, a Câmara de Tangará, ela está muito alinhada nesse sentido. Então, a gente tem muitas legislações onde já tem outros municípios que a gente está colocando junto aqui para realmente frear essa invasão da esquerda. Vocês estão de olho, né? Sim, cara, eu falo, a gente tem que estar vigilante em todo um contexto. Então, de maneira total, a gente tem que ser vigilante naquilo que a gente faz. E ainda mais em cima das nossas crianças, entendeu? É isso que eu levo muito. Eu tive meu filho agora, igual você falou, Conrado, 45 dias. Meus parabéns. Mas, obrigado. Mas a gente tem que estar vigilante nas nossas crianças, entendeu? O poder, de fato, de transformação está nas nossas crianças. Inclusive... E eu estudei em faculdade federal e eu falo isso muito abertamente. Cara, existe um mecanismo de proliferação de socialismo, comunismo, dentro das faculdades federais muito grande. Eu falo porque meu professor era pai da Manuela Dávila, entendeu? Que é uma ativista da esquerda fortemente no Brasil. E eu convivi e eu vivenciei isso, entendeu? Entende? Então, assim, a gente, de fato, tem que saber onde a gente quer chegar. E a gente tem que combater essa questão porque tá chegando, tá sendo se colocado aqui. E a gente acha que tá longe, mas tá cada dia mais perto. E outra, como você disse, a sua candidatura lá, e você venceu, e uma das forças que você teve foi as redes sociais. Nossas crianças também estão crescendo nas redes sociais. Então, a gente tem que ficar esperto com o que eles assistem, né? Com que a narrativa aí nas redes sociais estão tornando normal, né? E isso, para nós, cristãos, né? Não é normal.
né? Essas linguagens. Franquias têm crescido cada vez mais, né? Sim. A gente vê de vez em quando, o pessoal comenta, até próprios filmes, cara, na Netflix lá, mas você vê que tem um filme que faz um cunho sexual a tal coisa, cara. Abertamente, entendeu? Então, assim, de fato, eu acho que a grande questão que a gente tem que, como os pais, de entender, e por isso o conservadorismo cristão tem crescido muito, até em bandeiras de mandato, se levantado pessoas nesse sentido, ainda bem, fico feliz demais que a gente tem mais representantes dessa forma, que é porque justamente a gente tem que fazer esse balanço, entendeu? O celular não pode tomar conta da vida de uma criança. Então a gente tem que frear essas questões e frear principalmente essas abordagens de cunho sexual que vão trabalhando nesse sentido, né? É aquela velha história, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Sim. Se seu filho começa a ver reportagens de cunho sexual, desenhos nesse sentido, ver toads falando todo momento, vai chegar e falar, pai, mas não sei o quê, pai, não sei o quê. Isso está normalizando, cara. A gente não pode aceitar isso. Tem algo que é bíblico que eu, como pai cristão, eu sigo muito. Entende? Vocês podem ver minhas redes sociais, eu estou sempre com as minhas filhas pegando um violão e aplicando isso. Porque, sabe por quê? Porque eu vejo assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu falo para minha filha, esses tipos de música, papai não quer que você escuta, certo? Esse tipo de linguagem, xingamento, papai não pode. Então, esse é o jeito que eu disciplino ela. A Bíblia fala assim, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Isso é muito sério, porque não dá para mim responsabilizar o que as pessoas estão fazendo lá fora. É o que você está falando, pô. Não adianta levantar alguém lá que tem bandeira, que é conservador e tal, para poder mudar uma coisa que não é fácil, né? A gente tá mais recente, mais real possível. Se a gente não faz o nosso trabalho em casa, que a Bíblia diz, ensinar os filhos no caminho. Porque assim, mesmo, né, aqui a Bíblia fala assim, lá na frente, ele vai entender, ele vai olhar e falar assim, ele vai ter um grau de comparação. Olha, isso aqui eu entendi como que é errado. Então, eu vou aplicar o que meu pai falou. Mesmo que se ele fazer do jeito errado, ele vai fazer sabendo que é errado. Então, é uma das percepções do pai conservador em casa, né? A fazer o que tem que fazer. Ele vai lembrar, né? Eu não aprendi dessa forma. Sim. Isso eu tenho uma visão muito clara e estou aprendendo justamente nesse sentido. Eu falo que o problema não é os nossos filhos na sociedade. Sim. O problema são pais e mães que não são posicionados no conservadorismo cristão, no entendimento bíblico de ser pai e de ser mãe para o seu filho e deixa a sociedade criar os filhos. Justamente. Isso que tem acontecido muito, entendeu? Então, nesses avanços de tudo mais, no trabalho, nessa rotina do dia a dia, cara, cada vez menos os pais e mães têm menos tempo de qualidade. Sim. Exemplo, eu, agora com o Conrado, eu decidi me privar de todas as minhas manhãs. Então, nesse primeiro momento, todas as manhãs eu fico em casa, ajudando a minha esposa, tendo tempo de qualidade com a minha família, para justamente gerar essa identidade no meu filho. Eu quero que meu filho saiba quem é o pai dele. Sim. Quero que meu filho tenha conhecimento. Meu pai é Eduardo. Quero que meu filho me veja lendo a Bíblia, lendo um devocional, ouvindo louvor. Cara, toda noite a gente dorme no quarto com louvores. Porque a primeira prostituição que vem nos nossos filhos é a questão da música. Sim, que a gente não imagina. Sim. Você entendeu? Daqui a pouco seu filho tá ouvindo a Anitta. Sim. Entendeu? Tá tudo bem pra quem gosta, mas passa uma mensagem que daqui a pouco ele vai levar para outro contexto. Que a letra é uma Você porcaria, entendeu? né? Até algumas cantigas de niná, né? Que eu começo a cantar, a Camila fala, opa, essa não. Esse não pode. engana até a gente, pô. Sim, natural, cara. Você tá aqui falando que eu falo, opa, essa não. Esse dia pra trás, eu lembrei um fato aqui. Esse dia pra trás, cara, esse dia assim, faz mais ou menos um ano. Cara, e eu também sou muito ligado às minhas filhas. E a Sara, minha filha, tava no mercado aqui com a gente, e aí ela falou assim, papai, eu quero Fini. E eu, o que é Fini? Fiquei pensando, o que é Fini? Quase que fui no Google. Aí, papai, eu quero Fini. O que é Fini, Sara? E aí ela foi e me mostrou o que é Fini. Falei, caramba. E ela era, né, um ano mais nova. Falei, como que é? Eu não sei o que é isso. E ela sabe pela marca do negócio. Aí fomos pesquisar, foi pesquisar. YouTube, cara. Ela viu... Olha o pedir venda aí, mano. No YouTube, cara. Ela replicou nela e ela gravou. Aquilo é fino. Comprei o negócio, ela nem gostou. Mas ela quis. Você entendeu? Então, assim, isso é uma mercadoria, um produto. Agora, imagina se o pai cristão, a família cristã não tiver voz ativa em casa, com certeza quem vai doutrinar, quem vai ser a representação dessa criança vai ser a sociedade. E a sociedade está cada vez... Sim. Eu vi num livro que ele dizia o seguinte, ganha o coração de uma criança quem chega primeiro. Então, se Cristo chegar primeiro...
Tem uma coisa que eu ouvi de um seminário que a gente fez, do Machonaria, que é um movimento cristão legal, muito conheço. forte. E realmente, de pastor fato, do Anderson, o Dinho, fazia parte do movimento, o Radamés nesse sentido. E a hora que falava desse conservadorismo, entendeu? Ele deu uma ilustração, exemplo assim, cara, a gente não precisa na sociedade, de fato, de bonecos espantalhos, entendeu? Que só tá ali naquele sentido. A gente precisa, de fato, homens e mulheres Sim. posicionados, que estão dentro de casa, fazendo a mudança para os seus filhos, sendo exemplo. Porque a hora que eles caírem aqui na sociedade, não é esse espantalho que vai afastar. Então não é uma lei de pronome neutro, uma lei que vai vedar o cunho sexual, que vai, de fato, educar meu filho. Sim, pô. Mas é a forma de posição, ele dentro de casa, que ele vai saber que a hora que vê aquilo, falar, papai, ó, lá no colégio aconteceu isso. Vai E aí- blindar ele, né? E aí ele vai saber o que é correto, vai passar e a gente vai tomar uma posição referente àquilo, sabe? Então, acho que Isso vai trazendo referência, né? Porque, assim, a maior dificuldade é você imaginar. Eu fico pensando assim, pô, daqui 20 anos, como que vai ser? Cara, imagina. Depende de nós, o que nós vamos fazer agora com nossos filhos, né? Então Muito forte isso, cara. É muito forte. Eu acho que é a principal questão, sabe? E que as pessoas ainda não entenderam. Sim. Sabe? Não entenderam. Eu falo porque eu não tinha entendido há poucos anos atrás disso. Entendeu? Eu falo, isso acontece lá fora, isso acontece e tudo mais. Até a própria questão do armamento, entende? Eu tinha uma outra visão que veio reformulada ao longo do tempo, entendeu? Eu tenho que, de fato, proteger as pessoas que me amam, minha família, minha propriedade nesse contexto. A qualquer entende? preço, né? Então isso vai mudando, sabe? Mas as pessoas ainda, culturalmente, não estão conseguindo enxergar. E mais uma vez, é um problema que parece estar longe, está distante, mas está do nosso lado. Ó, vamos lá. A gente está falando aqui sobre... entrou um pouquinho na espiritualidade. Eu queria... Você é cristão, né? Como que foi a sua trajetória aí de conversão? Legal. Então, minha família, por parte de mãe, é católica. Convivi num berço católico, fui batizado, catequese. Participei dos acampamentos juvenis, Joan, todo esse movimento. E aí, quando eu conheci a Camila já era evangélica. Foi através da esposa. Foi através da minha esposa. Então, quando eu conheci a Camila, muito serena sempre, ela falou assim, ó, Dudu, pra gente dar certo, ou eu vou virar católica novamente, que ela também tinha esse berço católico, ou você vem pra região evangélica. E aí, naquele momento, eu me dispus a estar conhecendo e estar participando nesse sentido. E aí, ela já congregava na Presbiteriana Renovada, ali na Rua 24. Uma igreja pequena, com o pastor Adão. Então, lá que eu tive minhas primeiras experiências nesse novo batismo, que eu conheci essa questão de fato de reconhecer o Eduardo, sabe? De fato de conhecer Deus da forma que eu precisava enxergar e da forma que eu precisava conhecer. Então, foi através da minha esposa, ela que é o berço sereno dentro de casa. E lá a gente batizou. Então, logo que a gente começou a frequentar a nossa igreja junto, a gente batizou cerca de 3 a 4 meses depois. E aí a gente casou na Presbiteriana Renovada. Legal. Junto com o pastor Adão. E aí, logo depois que a gente casou, a gente se afastou um tempo da igreja. Sabe? A gente teve um lapso aí de perda nesse sentido, entrou a pandemia e acabou vindo aquelas questões. A pandemia deu uma esfriada na galera. E aí eu tinha uma ex-assessora minha, que é a Gabi Corsino. E a Gabi já congregava na Batista da Vila Alta. E aí ela sempre falava, vamos lá, uma igreja mais nova, tem um pessoal que talvez você se adeque melhor nesse sentido, porque eu buscava muito isso também. E aí é onde que a gente conheceu, e desde lá, aí sim, realmente eu me senti em casa. E hoje eu posso dizer que eu estou em casa, nesse berço evangélico, entendendo de fato, né, nosso posicionamento cristão, como a gente avançar nesse sentido, como a gente se posicionar e levando isso para o dia a dia da vida, né? Porque é muito fácil ir lá participar de uma igreja de domingo, né? Sim. Mas qual que é a igreja de segunda-feira que você leva para sua vida? Qual é o testemunho, né? Qual é o seu testemunho, entendeu? E eu não entendia isso de fato, entendeu? E aí eu passei a entender, entende? Então eu levo para mim essa questão, sabe? Então, cara, tem sido muito bom. Então hoje, de batizado em berço evangélico, tenho cerca de 4 anos e a gente vem aprendendo, conhecendo e Legal. cada vez mais gerando esse Foi aprendizado. no encontro com Deus, né? O encontro com Deus que ele foi, eu fui também. Ele dormia em cima e eu dormia embaixo. Então lá eu tive a primeira experiência do encontro com Deus, muito legal. Depois a gente já serviu em 2 encontros com Deus. Já servimos 2 e, cara, a gente tem sido um servo do Deus vivo aí pra gente levar essa mensagem adiante. E aí você, como figura pública, é interessante isso, né? A pessoa... né? Essa conversão e essa vivência, né? Igual você apontou muito bem. Hoje a gente vê muitas pessoas que vão no culto de domingo. E aí, no Brasil, está muito como se fosse algo de aprovação social. Sou evangélico, sou cristão.
Mas quando você começa a caminhar, você vê como que você, na verdade, começa a ler Bíblia. Você começa a ver que não é assim. É o passo a passo, é o dia a dia. É aquele momento que você dá vontade de fazer algo que a Bíblia condena e você respira fundo e fala, oh Deus, me transforma. Então é realmente isso. E aí é o ID, né? Depois que você foi alcançado, alcançar mais pessoas. Eu louvo a Deus por conhecer top eu acho que é justamente isso, sabe, Frank? A gente, como figura pública, eu tenho que potencializar tudo aquilo que me deu de dom e propósito. Sim. Então eu entendo que eu estou na política por um propósito de Deus. Sim. Que eu me coloquei à disposição naquele sentido. Então eu tenho que potencializar o máximo que eu puder alcançar essa rede. Então seja do ponto de vista das bandeiras que eu defendo, da mesma forma do Deus que eu acredito, entende? Então a gente tem que vivenciar isso, passar para as pessoas. É o que eu falo, no final do dia, a pessoa tem que olhar para o Eduardo e falar, pô, aquele é o Eduardo, que ela conhece de fato quem é a transparência do Eduardo, quem é isso aí. Então eu tenho que usar isso e potencializar e gerar o maior engajamento possível e trazer novas pessoas. E de fato é uma marca que a gente fica, né? Sim, sim. Então a gente até brincou aqui, tava. Pessoal, sei lá da Batista da Vila, então gera uma marca. Isso é muito bom pra mim, entendeu? Cara, porque de fato me coloca essa marca, eu tenho que representar aquilo de fato que eu vivo. E eu tenho que acreditar aquilo. E é o que a sociedade precisa, né? De pessoas que representam, que tenha princípios. É isso, essa representação. Sabe por quê? Porque tem gente, eu sei disso, tem gente que fala assim, eu vou lá naquela igreja lá, cara, aquela igreja lá tem o Vitão é da igreja da Batista. Eu quero ir lá, esse cara tá lá. Não é assim? A gente, todos nós, tem um grau de influência. Vou fazer um testemunho aqui agora, então, Pode Vitor. falar. Graças a Deus, em uma das postagens da Camila, né, a gente atingiu o Vitor. É mesmo? O Vitor Rapaz. Então a gente já se conhecia, já tinha uma relação, entendeu? E justamente, numa dessas postagens, nos stories, massa, a gente atingiu o Vitor e a Tayane no sentido, falou, pô, é assim que as pessoas têm que sentir segurança em estar naquele lugar, lógico, né? E quando vê, o Eduardo tá frequentando, a Camila, a gente é amigo, a gente pode ir junto um dia e dar essa liberdade, porque a pessoa precisa quebrar esse gelo, entendeu? Sim. Pô, eu demorei muito para entrar, de fato, nesses contextos de buscar, entender, porque eu tinha que fazer essa quebra de gelo. Entendeu? A hora que eu entendi, falei, cara, só eu comigo. Meu Deus, acabou. Lá dentro acabou, velho. Então, assim, eu falo que é isso que é potencializar essa rede, sabe, Frank? E isso foram diversas pessoas. Então, com o Vitor e o Catal foi muito forte. Há pouco tempo eles falaram isso pra nós e marcou muito. Cara, legal. Entendeu? Porque só disso já valeu todo um contexto a pena. E eu tenho cada vez mais potencializado isso de buscar essas pessoas, sabe? E a gente vê amigos que estão convertendo. E outra semana também, teve uma amiga da Camila que falou, nossa, eu tive lá, sabe? E eu vivenciei, de fato, eu me encontrei. Cara, isso a maior pregação é a nossa vida, né? Então, se a pessoa olha em você e fala, não, se o Eduardo tá indo lá, eu também vou. Sim, pô, esse cara é top. Eu olhei ele vai lá, eu quero estar lá também. Eu também quero conhecer. Aí é o processo. É o que a gente tava falando, se eu não me engano, com o Escobar. A estratégia, tanto da rede social, né, quanto do caráter, da vivência da pessoa, das decisões das pessoas, igual você está falando, como que a pessoa te vê. E isso é o ID de Cristo. Pô, se você tem uns passos que segue os passos de Cristo, sim, as pessoas vão ver. Às vezes as pessoas não vão ver só pelo que você fala, pelo seu posicionamento. Porque assim, como você, por exemplo, é um político, normalmente o político antigo, ele quer abraçar todas as bandeiras. Por quê? Para ser mais aceito, não é assim? Eu vou ganhar mais e tal. E quando você se posiciona, cara, é igual isso aqui, eu me posiciono, defende a liberdade econômica e conservadorismo cristão. Cara, isso aqui beleza, você pega uma bandeira, mas você deixa de pegar você é opositor a várias bandeiras. Sim. Então, esse posicionamento cristão é o ID de Cristo. Entendeu? Às vezes as pessoas que é lá do outro lado vai olhar para você e vai falar assim, cara, esse cara, eu quero seguir o que ele segue. É aquele tal negócio, cara, como você vive assim? Como que faz? Cara, Cristo. Isso é muito... de fato, assim, eu falo que a gente não pode agradar gregos e troianos, sim, entendeu? Isso não tem como. E, de fato, isso na política é muito forte, né? Então, quando a gente acaba tendo esse posicionamento, igual eu falo, foi uma maturidade para mim, entendeu? Lá atrás, quem era o Eduardo? E o Eduardo tem se transformado cada vez mais. O Eduardo está num processo de crescimento, de hombridade, de maturidade. E isso é muito fato. Várias postagens que eu já fiz relacionadas a essas pautas que a gente não defende, que de fato a gente combate, a gente expõe, porque tem que ser falado, sim, cara. Porque a gente não quer falar desses assuntos, mas os outros estão falando.
Eles usam o seu exemplo para bater. Você entende? Mas os outros estão falando. Então a gente tem que falar disso aí, tem que se posicionar. E muitas dessas postagens que eu faço, as pessoas vêm lá e comentam justamente nesse sentido, sabe? Ah, mas você não tem que representar os outros também, que você representa todo um contexto da sociedade. Eu falo, eu fui eleito por uma parcela da sociedade que me votou nessas características. Possivelmente você não foi meu eleitor. Se você fosse meu eleitor, você já sabia quem era Eduardo, entendeu? Então, cara, não tenta agradar todo mundo. Não vai dar certo. E não dá pra mudar agora, né? Não vai dar certo. Entende? Então, assim, eu tenho que ter meu posicionamento. Então, você eleja os seus e peço pra eles votar da forma que você pensa. Sim, e cobra deles aí. E cobra deles. Aqui, da forma que eu penso, não. Entendeu? Meu mandato é nesse sentido, é nessa linha. E é isso que eu defendo. Então, quando essa pessoa vem fazer esse comentário, eu já falo dessa forma. Sabe? Porque justamente se ela me conhecesse ou soubesse quem é Eduardo, ela não estaria nem falando aquilo lá, nem comentando aquilo. Sim. Agora, você pontuou lá atrás que abriu mão, né, da verba, porque você faz outras coisas, você empreende em outras coisas. Nos fala mais sobre esse... Perfeito. Então eu tenho uma visão que é assim, ó. Quando eu entrei para a vida pública, eu não posso parar a minha vida privada. Porque se eu parar a vida privada e depois retomar a vida pública, eu vou ficar refém disso aqui. Vou ficar refém do mandato, vou ficar refém de uma administração. E não é esse caminho, entende? Eu entendo que a pessoa tem que vir, tem que somar, tem que colocar seu aprendizado, colocar sua capacidade à disposição da sociedade, mas no momento ela tem que sair. Entendeu? É um ciclo. Igual eu falei, eu quero levantar boas pessoas para estar ocupando os lugares que eu ocupo hoje. Esse é meu aprendizado e isso é que eu defendo. Então, quando a gente se colocou, se levantou nesse sentido, é justamente nesse ponto, sabe? E agora a gente está num processo de transformação aí, né? Entendi. Então, pelo que você vem falando... Perfeito. Tá, então, perfeito. Acabei perdendo o contexto ali. Então, nesse sentido, eu não parei minha vida privada. Sim. Então, eu, como engenheiro civil, já construí as casas e vendi. A gente atua muito forte nessa área, também na incorporação. Então, eu mantenho nessa estrutura. Junto com a minha esposa, a gente abriu uma loja de venda de semi-joias, nesse sentido legal. Aqui no shopping, que ela empreende também, e a gente ajuda as lojas da minha mãe. Então, estamos assumindo esse bastão, né? Então, na Mil Linhas, a gente tem essa rotina. Então, hoje eu atuo nessas 3 áreas, entendeu? A gente atua no varejo, através da loja, da Mil Linhas, atua junto com a minha esposa, gerando o primeiro empreendimento dela, onde ela também é empreendedora nesse sentido, e atua na parte da construção civil, que me motiva muito, e faz justamente ter essa visão mais clara, sabe? De qual cidade que a gente quer. Porque a gente está vivenciando a dor de todo mundo. Isso aí a gente está vivenciando a dor de quem compra a primeira casa, a gente está vivendo essa dor do pedreiro, do servente, do corretor. Então, isso me traz nesse contexto. Mas a vida privada, ela deve continuar, sabe? Eu acho que esse é um grande aprendizado que eu levei muito claro para isso. Porque depois você vai ficar refém daquilo. E aí você faz 1, 2, 3, 4, você fica refém daquela administração pública desse contexto do cargo. E não quero ficar refém jamais de um cargo, porque você tem que ter independência daquilo, entendeu? Não pode deixar o ego, a vaidade subir de eu ser, sou o vereador, entende? Estou o vereador, estou cumprindo daquilo que foi votado. Legal. Na construção civil, tem alguma novidade? Cara, da parte da construção, justamente acho que o nosso grande lance aí que a gente tem que avançar é justamente a questão dos loteamentos, né? Então a gente tem que voltar a movimentar essa cadeia que é muito grande, cara. E a gente precisa isso aí, porque isso tem gerado um problema social também, que é como a gente não lança novos empreendimentos, então é a lei da oferta e da demanda, lei do livre mercado, entendeu? Então quando a gente tem uma demanda reduzida, né? No caso aqui a gente tem uma oferta reduzida, então a gente tem uma grande demanda, a gente procurando terreno, o valor sobe. E a gente precisa inverter essa balança, ou equilibrar ela. E esses novos lojamentos que vão equilibrar nesse sentido. Então, por parte da construção, André, eu acho que esse é o principal ponto, sabe? A gente realmente equilibrar essa questão da oferta e da demanda, atingindo um preço justo, social, principalmente para aquelas pessoas que não têm condições, cara. A gente tem que mudar essas políticas públicas da habitação social, sabe? Eu até falo, a gente tinha que avançar numa redução da taxa de entrada. Hoje, uma pessoa comprar uma casa aqui em Tangará, o imóvel mais barato que você vai achar novo aqui em Tangará, 270 mil. Difícil achar 270. Vou fazer uma conta rápida aqui de padeiro, Frank. 270 mil, a pessoa tem que ter 20% para comprar aquele imóvel. Ela tem que ter 54 mil mais a documentação do imóvel. Quem tem 70 mil na conta hoje? Difícil. Quem vai conseguir comprar esse imóvel? Quem vai ter a primeira habitação? Quem vai ter a primeira casa? A gente tem que mudar essa regra. Quando a gente iniciou no mercado imobiliário, as primeiras casas que a gente vendeu aqui em Tangará eram em torno de 115, 120 mil. Entendeu? Esse mesmo imóvel hoje que eu estou vendendo ele trabalhando por 270. Por quê? Porque aumentou muito a demanda, só que a oferta está cada vez mais reduzida de terrenos, que é o que engrandece grande parte do imóvel, entendeu? E lá no início, muitas construtoras colocavam com documentação inclusa, né? Facilitava demais. E imóvel é sempre investimento, né, cara? Sim, então, sim. é justamente. Então, assim, eu acredito muito nesse empreendedorismo, de fato, na mudança, na iniciativa privada, entendeu? Isso é o que me move, de fato,
Porque isso me movendo, eu sei que eu vou buscar melhores políticas públicas que vão gerar mais resultado para quem está aqui de fora querendo gerar riqueza para a sociedade. Legal. Pelo seu discurso lá atrás, não discurso, né? Pelo bate-papo, deu para notar que não vai ter sequência aí nesse cargo de vereador, né? Pelo que eu entendi aqui, eu não perguntei. Aí. Então, aqui, você tem alguma coisa de futuro, pensando em alguma coisa em relação a órgãos públicos ou funcionário público, né? Perfeito. Então, assim, eu acredito que, de fato, que a gente tem que levantar pessoas para ocupar os lugares que a gente já ocupa hoje. Então, eu acabei mudando de partido, eu estou no PL, que é o Partido Liberal, porque eu entendo que as boas pessoas, assim como tem alguns outros partidos, mas que estão querendo essa transformação, tem a liderança no PL. O PL, que é o partido do Bolsonaro, da Michelle, que vem fazendo esse movimento. Então, através do convite da Amália, que era deputado federal, acabou falecendo, eu migrei ao PL, entendeu? Nessa conjuntura. Então, a gente está buscando aí, está participando de uma majoritária, algo nesse sentido. Então, a gente está construindo essa relação ainda nessa questão. Então, a gente não está firmado em qual cargo a gente vai disputar ou se vai disputar também. Isso é muito claro, porque, mais uma vez, eu defendo que as pessoas se levantem. Então, hoje eu estou num nível de sabedoria e maturidade que eu aceito que se eu não tiver que não disputar, tá tudo bem. Legal. A gente não vai disputar, mas vai levantar boas pessoas que eu vou ajudar e vão promover aquela política que eu acredito e eu vou estar aqui fora na sociedade civil, ajudando, apoiando e levando mais para frente, entende? Então, assim, não para esse capital político que a gente construiu aqui. Não vou parar de levar esses ideais que eu acredito nesse sentido. Então, se não seja nessa eleição de 2024, talvez seja em 2026 e assim por diante, sabe? Porque, de fato, eu falo que a transformação está na política. Eu acredito que a gente tem que sair daquele discurso do WhatsApp, de estar sentado numa cadeira muito calmo e vir para a ação de fato, entendeu? Uhum. E essa ação de fato é você ser um agente público de mudança. Então, é isso que eu acredito. Então, a gente tem que ir nessa linha de trabalho. Mas então pode vir uma surpresa aí. Sim. A gente está numa construção, mais uma vez, sou um soldado do partido hoje, estou no PL, porque de fato as pessoas que estão ali me representam. Então, como mais um soldado, então a gente está nesse movimento, num contexto de grupo, né? E a gente fortalecer essa direita em Tangará da Serra, fortalecer esse organismo vivo, partidário, que pouco se fala também, né? Só chega em época de campanha e efervescente naquele sentido, mas tem que ter um organismo de mudança vivo, entendeu? Para que a gente possa trazer mais e mais pessoas nessa questão. Legal. A gente vai pro final já. Você quer fazer mais uma pergunta? Não, tô tranquilo. Já sanei algumas dúvidas. Pode perguntar, só a chance. Não, eu já ia perguntar direto para ele se ele vai candidatar ou já é um pré-candidato a prefeito. Mas vamos deixar acontecer. Mais uma vez, então eu estou no PL hoje, um soldado do partido. Então, o PL está fazendo esses estudos de como vai estar junto com sua majoritária, entendeu? E a definição que o partido entender, eu vou estar apoiando, vou estar junto, porque realmente, de fato, é ali onde tenho representatividade, as pessoas me representam, entende? Então, qualquer ação que for, eu sei que as pessoas que estão lá filiadas têm a mesma hombridade que eu, defende as mesmas bandeiras que eu nesse sentido, então sinto representado por quem. Eu acho que essa é a grande questão. É o que a gente falou, de estratégia, né? Logicamente que, né, se você não entendeu, eles estão fazendo estudo tanto do trabalho da pessoa pública, quanto também da influência que ela tem na sociedade para ver se é viável ou não ela e tem mais porcentagem de voto e que se ela ganha ou não, né? Política também é dados como tudo, entendeu? Justamente. Então, assim, política é pesquisa, política é entender o que a população quer neste momento, entendeu? Sim. Qual o ar de mudança, o que a população busca, entende? Então, assim, as pautas que falava lá em 2018, qual que era a principal? Cara, combater a corrupção. Sim. Entendeu? Então, essa era a bandeira de 2018. Combate a corrupção, combate a corrupção, combate a corrupção. Quem defendeu ela foi muito bem e acreditava naquilo, entendeu? Então, agora, nesse cenário de 2022, a pauta já passou mais a ser econômica. E aí, de fato, houve essa mudança de governo. Porque as pessoas entenderam que a economia não estava boa. Não sei aonde, mas entenderam nesse sentido, entendeu? E agora estão sofrendo ainda mais, né? Entende? Então, assim, a pauta de 2022 foi econômica. Então, a gente tem que entender o que é em 2024 a eleição municipal. Qual que é a necessidade, um pouco diferente. Né? Qual que é a necessidade? O que as pessoas querem, entendeu? E aí elas querem oxigenar a política, elas querem novas pessoas, elas querem mais posicionamento. O que Tangará precisa? O que Tangará entende de que se é seu agente político? Aquela primeira pergunta que você fez para mim. Você acha que os gestores passados... Então, quem que é o gestor que Tangará quer agora? Sabe? Então, a gente entender isso de fato e ver se a gente ocupa essa lacuna. Porque se a gente não ocupar, tá tudo bem. Tem outra pessoa que vai ocupar aquele espaço de tempo
e a gente tem que ajudar a caminhar. Ó, eu nunca estudei sobre, né, específico nisso, mas só de você falando assim, e eu acompanhando o Escobar também falou um pouco sobre o PL, você vê que o que eu falei antes aqui, eu tentei falar, aliás, que a pessoa faz um estudo e tira fora, como para fazer algo em comum, tira fora o ego, a soberba, que tem muito em político, o orgulho, né? De falar assim, não, eu que quero, é eu. Então ele faz uma estratégia e os caras falam assim, ó, nós estamos no mesmo partido, seguimos o mesmo princípio, lutamos pelo mesmo, né? Então é o seguinte, eu vou me afastar e quem vai ser ele. Frank, e o que me dá a liberdade de tomar essa decisão e ter essa tranquilidade é justamente eu estar aqui na iniciativa privada, continuando meus negócios. Porque quando você vira refém da política, cara, isso é um atraso. Dela, né? Você entendeu? Você fica dependente daquilo, você vai tomar decisões erradas. Ganhar. Você vai obrigar decisões suas que não vão ser a favor da sociedade no contexto da maioria. Você entende? Então esse ego, a vaidade, sai de mim. Por que sai? Porque justamente a gente tem uma outra atividade que me permite, entendeu? Vir prestar um trabalho de agente público, entregar resultado, mudar o que eu chamo desse contexto social, do lucro social nas pessoas e sair, entendeu? Ocupar meu espaço. Então eu tenho isso muito claro, sabe? Eu não tenho esse ego nem essa vaidade. Então acho que a gente tem que trazer uma mensagem. A minha mensagem foi levantada de uma mudança, de uma transparência, de uma forma de comunicação política, daquilo que eu defendo. Então vai vir pessoas ocupando esses espaços e eu vou dar esse lugar às demais, entendeu? E mais uma vez, cara, que bom que a iniciativa privada está aqui, porque ela ocupa isso aqui e me dá a liberdade de fazer isso. Sim. Porque é onde você vê que as pessoas perpetuam lá. Sim. Porque o cara fica refém daquilo, cara. Entendeu? Fica refém tanto do ponto de vista do ego, do ponto de vista financeiro, e aí não sai, cara. E vira esse ciclo vicioso. Entendeu? E aí vem aquele tal negócio de... Quem sai da iniciativa privada, ele leva a política, o cargo político mais a sério, entendeu? Porque ele sabe que a política, ela é uma ciência, né? Então ele vai levar a política mais sério. Sim. E ele entende aquilo de fato, entendeu? Porque assim, ele tem que vir para gerar transformação e ele tem que sair esse espaço, assim como na iniciativa privada. Você numa empresa acabou de falar, o cara entra num cargo de vendedor, amanhã ele é um coordenador, depois ele é um gerente, depois ele está saindo e montando seu próprio negócio. Então você vai abrindo esses espaços. E o que grande parte a gente vê na política é que esses espaços são sempre ocupados pelas mesmas pessoas nessas considerações e não abre essas lacunas nesse sentido. Sim. Entende? E a renovação política está ficando cada vez menor, sabe? Porque a forma de fazer política do governo federal, cara, tem prejudicado e muito. Vamos dar um exemplo aqui que eu quero ilustrar para chegar na população. A questão da emenda, entendeu? As emendas dos deputados federais, que elas assumiram um contexto que elas englobam grande parte do orçamento da União, cara. Isso é muito ruim, porque as pessoas fazem política em cima daquilo. Você entendeu? Então tem a emenda PIX lá dos caras. Vai fazer uma votação de um projeto importante, libera a emenda para os deputados federais da esquerda lá. Os caras vão e votam em pautas que não são do bem-estar comum da sociedade. E essa emenda aqui vai trazer na ponta para a sociedade uma questão de uma máquina, uma questão do investimento nesse sentido, e as pessoas ficam refém daquilo. Sim. Sabe? Então isso que a gente tem que mudar, cara. A gente tem que fazer um mandato pela nossa consciência do que a gente defende e acredita. Entende? Mas aí a renovação vai diminuindo, cara. Sim, Se pegar o contexto hoje de deputados federais que tem renovação na bancada, tá diminuindo nesse contexto, sabe? Justamente nesse sentido. Legal. Nós estivemos aqui com Eduardo Sanches, o vereador aqui em Tangará da Serra. Ô Eduardo, você quer deixar uma mensagem para as pessoas? Você pode olhar para as pessoas ali naquela câmera e deixar uma mensagem sua para elas. Cara, queria agradecer mais uma vez estar aqui a oportunidade com vocês, né? Não te conhecia, Frank, cara. Sucesso, precisar de estar à disposição aqui. Você que veio recente para Tangará, sinta-se abraçado por essa cidade. Opa, obrigado. E de fato, quero deixar a mensagem para as pessoas que a gente tem que levantar boas pessoas, bons políticos, trazer todo mundo para a sociedade política para que a gente possa avançar e cada um ocupar esses espaços que hoje são vazios, sabe? Então a gente tem que ocupar os espaços públicos, entende? Então a gente tem inúmeros instrumentos para isso, que a esquerda sempre fez muito bem. Então elas estão nas comissões, estão nos conselhos, nesse sentido, e a gente nunca ocupou esses espaços. Então a gente tem que levantar conselheiros tutelares, tem que levantar diretores de escola, professores, conselheiros dos conselhos municipais e vereadores e prefeitos nesse sentido, para a gente movimentar toda essa cadeia pública nesse sentido. Gratificante, sabe, a gente chegar nesse último mandato e saber que de fato o que a gente se propôs fazer, a gente cumpriu e está fazendo, e a gente espera agora que Tangará realmente avance
principalmente nessa pauta do plano diretor, que é o meu compromisso final de mandato. Então, o que eu acredito e quero entregar para a sociedade, eu quero entregar um plano diretor revisado, atualizado, que vai dar discernimento para a gente poder avançar no contexto de cidade. Porque se eu estiver ocupando esse cargo hoje ou não, eu sei que a gente vai ter um direcionamento certo para aquilo que eu acredito. E é isso aí. Muito obrigado, Eduardo Sanches. Obrigado, Henderson. André Henderson. Vou falar Henderson. Obrigado, Vitão. Que Deus abençoe. Deus abençoe você, Amém, o abençoe todos nós. sua família, seu filho, né? É o Conrado. Que Deus possa abençoar, que ele cresça em graça, em misericórdia e que seja uma bênção como você. Amém, beleza? cara, amém. Deus abençoe a vocês. Tenha um ótimo dia ou uma noite, não sei, ao momento que você está assistindo isso aí. Deus abençoe e tudo de bom.